Olá, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do ConfraCast, o podcast da Confra10, mais que negócios. Eu sou o Guilherme Colucci, idealizador da confraria, da Confra10, que tem agora 3 anos e meio. Hoje estamos num encontro na JR Churrasqueiras à noite, desde as 11 horas da manhã mais ou menos, por causa do tempo, né? Onde abriu o Mais ou solzinho ali. menos. Assando o Júnior Lenz e o Vini Azambuja, que são os anfitriões de hoje. Assando um costelão 12 horas, que eu acho que não sei quantas horas vai dar, mas talvez Por dê um aí. pouquinho menos que 12, né? Mas tá bonito o negócio lá. Hoje vai ser um grande encontro, tem 68 pessoas confirmadas, Recorde. recorde. 10 convidados, mais 58 confrades. Hoje tem concorrência de jogo aqui um time aqui do Sul, mas mesmo assim, mesmo assim tá dando um público excelente, né? E estou aqui com meus 3 confrades convidados para esse episódio do ConfraCast, que é o Milton Kiefer, da Golden Informática, Golden TI, Tecnologia da Informação, o Clayton Rodrigues, da Tubosul, Desentupidora e Serviços, e o Wilson da Voglio Júnior, que é da TVL Imóveis para Escritório. São 3 empreendedores, 3 brothers, 3 caras que eu admiro, tanto a sua carreira, né, as carreiras profissionais, quanto como pessoa. A confraria, ela me trouxe alguns negócios, me trouxe algumas oportunidades, mas me trouxe muitos amigos. E isso não tem preço. Isso para mim vale mais que qualquer outra coisa, porque eu sempre achei que o caminho mais curto para se fazer um grande parceiro de negócio é primeiro fazer um amigo. E até porque a gente, para fazer grandes negócios, é melhor tu fazer um negócio médio com pessoas que tu confia, do que fazer um grande negócio com alguém que tu não confia, Isso é verdade. né? E quero que vocês, então, primeiramente se apresentem um pouquinho, fale um pouquinho quem são vocês. Quero começar pelo Milton, que está aqui à minha direita, Milton Kiefer, que é meu... Já conheço o Milton já há algum tempo através do Rotary, né? Eu como rotariano do Rotary Clube de Canoas e o Milton como rotariano do Rotary Clube de Canoas Empreendedor. Já conversamos muito, já tivemos oportunidade de fazer juntos o Mastermind, nos formamos juntos recentemente. E quero que o Milton fale um pouquinho, se apresente um pouquinho, depois a gente continua esse papo aqui. Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Fazer parte. Me sinto lisonjeado de estar fazendo parte desse momento. É algo que para mim é muito novo, né? Participar de uma gravação, assim, enfim, falar um pouco sobre o meu negócio, sobre mim também. Então, agradecendo então os outros confrades aí, né? Pela oportunidade e falando um pouco sobre mim, né? Meu nome é Milton Kiefer, eu tenho 41 anos, sou empresário há 21 anos, comecei cedo, com 20 anos, o meu negócio. Sou casado, falar da esposa, da família, tenho 3 filhos, né? O Davi, com 12 anos, o Lucas, com 11, e o nosso maior susto aí, que nós não esperávamos ter o 3º filho, veio a Maria Eduarda, para fechar, coroar a família, né? Está com 5. Está com 5 anos. Hoje a minha esposa, a Daiane, ela trabalha comigo há em torno de 6 anos que ela trabalha conosco, né? Cuidando da parte administrativa e financeira da empresa. Bom, fala um pouco. Já trabalhava pra caramba com esses filhos, tudo aí, e agora ainda trabalha ainda em casa e no a negócio. empresa familiar, então ela tem que se dividir bastante, né? Mas... São boas as mulheres, né, meu? A gente às vezes não fala pra elas, né? Mas é bom aqui, fala aqui, aproveita aqui que vai estar no YouTube. Aproveita que tá vai estar no gravado e depois mostra pra ela, olha aí, ó, depois diz que eu não te valorizo. Tá aqui, tá gravado, tá registrado. Com certeza, se não fosse a esposa, no caso, porque realmente para conciliar o nosso trabalho, ainda mais que tá dentro, tudo junto, né? Problemas da família com a empresa, tem que saber dividir muito bem, né? Eu nunca imaginei isso acontecer, porque a pessoa que era meu braço de confiança no escritório por 15 anos foi minha irmã, desde o que eu praticamente iniciei a Golden, né? E num determinado momento lá, ela decidiu sair porque o esposo, né, se aposentou e ela, eu quero aproveitar com ele, né, essa aposentadoria. E aí coincidiu que a minha esposa estava saindo da empresa, da família, e veio trabalhar com a gente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre, já posso dar uma introdução sobre a Golden, né? Claro, deve.
A minha trajetória com a informática, eu iniciei fazendo quando eu era jovem, fui fazer um curso, eu fiz um curso técnico, e eu não tinha uma ideia de que área assumir, entrar, né? Eu estudava no Cristo e acabei fazendo técnico em processamento de dados. Foi a partir dali que eu tive contato com a informática. Até porque em 96, 97, a informática era uma coisa muito mais... não era tão acessível, né? Um computador era muito caro e tudo mais. Mas logo que iniciei o treinamento no técnico do Cristo, eu me inscrevi para um estágio, mas sem saber bagagem nenhuma de informática. Eu nem tinha computador na época. E comecei estudando e trabalhando, estagiei em torno de 1 ano numa empresa, numa parte de programação. E logo depois surgiu uma oportunidade numa vaga de estágio numa empresa aqui em Canoas, que para mim era bom, porque era próximo até da minha casa, tudo, né? E bem estagiário, tinha 16 anos, 15 para 16. E essa empresa foi a única empresa que eu trabalhei como regimento CLT, como carteira assinada. Então, trabalhei nela dos 16 até os 20 anos na área de informática. E era uma empresa, a empresa ela é do ramo de alimentos empresariais, né? Restaurantes para empresas. Né? Então, clientes espalhados no Rio Grande do Sul inteiro, mas com o foco maior dentro da universidade. Eles trabalhavam muito para a UBRA. Todos os restaurantes da UBRA, todos os hospitais da UBRA e centros médicos da UBRA que tinham alguma lancheria ou que alimentasse os pacientes e os médicos, era essa empresa, né? Que no passado era Nutriclínicas e foi vendida para um grupo maior, chamado Grupo Prato Feito. Mas o restaurante da Ubra não tinha nada a ver com isso. Tinha tudo a ver. Por isso que o Rotary Empreendedor foi para lá? Sim. Ah. Sim. O Rotary já tinha uma época sido lá, e aí o espaço onde era a reunião, o hospital pediu aquele espaço e acabou que o Rotary saiu. Daí depois a gente teve a oportunidade, eu trabalhava lá diretamente, né? Acabou que eu levei o clube para lá, né? Conduzi o clube para lá. Mas essa empresa, na verdade, ela virou uma empresa muito grande. O Grupo Prato Feito, ela está em Santa Cruz do Sul. E a empresa absorveu várias outras pequenas empresas do segmento de refeições industriais. E aí eu digo, faz muito tempo isso já, com 18, 19 anos, eu ficava transitando entre Santa Cruz e Canoas e atendendo as unidades aqui da região. Quando a empresa que eu trabalhava, que era a Nutriclínicas, foi vendida para esse grande grupo lá, na verdade, a sede administrativa era na Major Cezefredo, e ela foi... Praticamente toda a equipe do administrativo foi desligada. Demitiram todos. A gente teve uma reunião assim, onde o diretor avisou, olha, pessoal, infelizmente a empresa foi vendida e a empresa já tem uma gestão própria, nós vamos indenizar os funcionários e sair. Só que quando eu saí da sala, me chamaram, olha, cara, apenas tu, se tu quiser, tem uma oportunidade para nós lá. Aí eu fui para essa empresa em Santa Cruz. Só sendo um pouco, para entender um pouco da trajetória, né? Não me alongando muito. Mas em pouco tempo eu já tinha criado um CNPJ para fazer pequenos atendimentos, né? Para outros clientes que já vinham pedindo. Eu estava fazendo faculdade na Ubra e estava naquele momento assim de início da vida, né? Foi onde a convite até de um amigo que já tinha uma ideia de nós ter um CNPJ para poder atender alguns outros clientes, iniciou a Golden Informática, que foi Já criou com esse nome. Sim, quem criou o nome da empresa não fui eu até, dar o crédito ao Augusto, né, que é um amigo de infância, que ele criou a empresa, que foi até, o Augusto fez parte do Rotary, já convidei inclusive a participar da confraria. O Augusto do frango? Isso. Quem show. criou a empresa foi o Marinata? Augusto. O nome da empresa, quem registrou foi ele, né? Pertinho de casa. Merchan pro Augusto. Viu? Isso. Depois passa lá pegar um frango, acerta com ele, ó. Mostra pra ele e diz, que hora que eu pego meu frango? Hoje não, tá, Augusto, porque hoje é costelão 12 anos. Hoje... ele tá perdendo. Mas o final de semana, né, Hoje a concorrência é O forte. Augusto é um baita de um cara, eu convidei já algumas vezes, mas ele tá com outros projetos, até de ir embora aqui da região. Então, por isso que ele não quer muito se envolver. Mas é um grande cara. É um baita de um cara. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso. Então, daí, a partir daí, a empresa... eu também já estava num momento que eu estava querendo crescer na empresa, não tinha muita oportunidade. Cara, eu sei que tu já tem condições, um gestor que trabalhava lá, eu sei que tu já tem um CNPJ, que tu já está atendendo algumas coisas, então, quem sabe, tu não passa para o regime de PJ, né? E começa a atender.
Começou a atender não a foi própria, muito a própria fácil. empresa que tu tava. Mas para todo cara que é novo e vai iniciar um negócio, no meu caso, tinha 20 anos, 19 para 20 anos, eu ter o salário era uma estabilidade para mim, então dá um medo, né? Então, não, mas fica tranquilo, tu vai, tu segue nos atendendo, enfim, foi meio, vamos dizer, empurrado a essa situação, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque... Na empresa que tu tava, não tinha mais pra onde tu crescer. não sei se não tinha, mas cara, eu sempre fui muito agitado, eu te diria assim. Até eu coloquei, nós conversando um pouco ali nas perguntas, né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, muito novo, eu batia de frente com alguém que eu achava que estava errado. Eu sempre defendi muito o que eu acho que tem que acontecer Teu ponto de vista. na parte de informática e tudo mais, né? A minha relação é muito boa com eles até hoje. Hoje até não estou mais tão envolvido com o Grupo Prato Feito, né? Mudou muita coisa, até toda a universidade teve vários problemas, veio a vir fechar todos esses restaurantes dentro da Ubra. Mas, enfim, a minha história da Golden começa dessa forma. Eu aluguei uma sala na Boqueirão, em cima onde era a Unimed. Fiquei 3 anos com a sala ali. E eu era revendedor da LG da Samsung, vendendo monitores. Nós anunciávamos na 0 Hora, anúncio sábado e domingo. Trabalhava fazendo entrega de monitores, fim de semana. Daí ficava... O marketing antigamente era outro, né? Era tudo pela Nunca 0 Hora. Era muito interessante isso aí, né, cara, da 0 Hora, que meu tio comprava 0 Hora. Informática, Nunca tinha informática condições de era o que comprar mais 0 Hora, né? Era automóvel e informática era o que mais tinha na 0 Hora, né? Exatamente. Não sei se até hoje tem, porque hoje ninguém mais... Não, Ninguém mais olha 0 Hora, só o digital aqui, né? eu sempre e todo mundo tinha um vizinho que era um pouquinho melhor, Que que era comprava assinante. 0 Hora, Ou que era um assinante, que o cara ia lá, cara, me dá só o classificado de emprego. O outro pegava do carro e desmembrava o jornal do cara. Mas essa ideia até de venda pela 0 Hora foi o Augusto que trouxe, porque ele trabalhava nesse ramo. Ele era um vendedor de um grande distribuidor da área de informática. E E anunciava ele lá. viu uma oportunidade, vamos vender esse produto, só esse produto, mas tem movimento. E o nosso primeiro vendedor foi o nosso confrade, o Júlio, da 193 Viagens. Sério? O Júlio foi o meu primeiro funcionário. Sério? Eu acho que eu nunca comentei O isso. Júlio Bosque, da 193. Sim. Que Nosso legal, confrade, cara. que é irmão do Augusto, né? Sim. O Júlio é Pois- irmão do Augusto, Pois, né? eu fiquei sabendo também, acho que foi na última conferência, não sei quem comentou sobre o Augusto, e ele falou, meu irmão, não sei o quê. Ô, velho, não lembro disso aí. Aí eu falei que eu morava no Deles terem Igara. falado já, um falar do Sim. outro. Eu Mas falei ele que eu tem- morava no Igara, ele falou, tu mora perto do meu irmão. Eu disse, quem é teu irmão? O Augusto, do frango. E ele, cara, o Augusto é meu irmão. Eu disse, olha aí, cara, esse é pequenininho, começa né? a ligar as coisas. Exatamente. Bom, o Júlio trabalhou conosco um bom tempo, assim, ele ficava no 0 Hora. Nós fazíamos os anúncios, ele atendia o telefone. Nós tínhamos 2 linhas, ele atendendo. E eu, basicamente, ficava na rua, visitando o cliente, as empresas que eu já tinha relacionamento, e eu fazia muita entrega. O Augusto, ele seguia trabalhando na empresa que ele estava. Ele viu aquilo como uma oportunidade. Nós tínhamos uma parceria, uma sociedade, vamos dizer nisso, nas vendas, Um né? complemento. Só que em um determinado momento, para ele também não era mais interessante, porque a empresa que ele estava lá já ficou sabendo o que estava acontecendo. Ó, tu decide, eu fico lá, vem para cá. A gente fez um acordo, ele saiu fora, eu segui com a Golden, né? O irmão dele ficou mais um tempo, também saiu. Nesse meio tempo entrou a minha irmã para trabalhar comigo. E ela que atendia o telefone, vendia. E aí começou a minha história, vou te dizer, como empresário. Isso levou uma transição de 1 ou 2 anos. Mas tudo, eu gosto de frisar em relação a... Quando o cara vai iniciar um negócio, né? Que, como foi o meu caso, eu era um guri que, cara, só queria... Eu tinha aula à noite, estava namorando, morava com os pais, então eu aprendi a dirigir um carro andando, que eu digo assim, né? Porque não sabia o que era lidar com um contador, que era, né? Negócio. Então eu aprendi muito assim, e tudo que eu podia comprar e conquistava, como eu digo, quando eu montei o escritório, o cara, consegui comprar uma mesa, um fax, consegui comprar uma cadeira, isso tudo era uma conquista, né? Então a gente vai valorizando, continua né? sendo, né, Milton? Mas de forma diferente. Hoje só mudou o cenário, na verdade, porque as conquistas e a gratidão, ela continua mesmo. Mas aquilo ali te dá um alicerce muito bom, né? Pra te dar valor pra tudo Sente que tá te estruturando. aconteceu, né? E às vezes o cara não para pra pensar nisso, né? Sim. Tu falou agora, eu lembrei. Eu quando montei o primeiro escritório, antes de ter loja física, né? Pra comprar aqueles 3 em 1, que eu acho que chamava de... não era o fax com o telefone, mas impressora. Sim. Tinha um nome aquilo, velho. Que era eu um tinha nome que o se usava muito. Panasonic, que era assim. Não era 3 em 1, 3 em 1 era só um. Era. Mas era aquele negócio ali. E aí, pra comprar aquilo, um vendedor meu
me levou junto com o pai dele, na época não era nem Colombo, era uma dessas lojas assim, para tirar para mim lá no crédito, lá no crediário dele, porque eu não tinha crediário para comprar na loja, né? Era Sim. meu primeiro escritório montando. E o cara falou, fez os 300 e poucos mil lá em 10 vezes, eu acho, para poder pagar. Pro pai do vendedor, né? Que foi meu fiador ali. Certo. E o cara não valoriza esses pequenos detalhes, o cara acaba esquecendo, né, com o tempo. Legal lembrar isso. Todo início, então, eu sei que todos têm a sua história. A minha história foi essa, não foi não é uma história triste, de dificuldade, nada, mas foi um início, um cara que não tinha experiência, não tinha dinheiro para investir, e de tudo que sobrava eu reinvesti, e as coisas foram acontecendo. Mas num determinado momento, eu fiquei 3 anos nessa sala na Boqueirão ali, e a minha família teve uma mudança, meus pais se separaram, e tinha um imóvel na Igara, que essa casa eu via comprar depois da família, ficar com a casa, né? E eu levei a empresa para lá, levei a Golden para lá. Dei uma reformada, levei o escritório. E aí as coisas foram acontecendo meio naturalmente. A Golden até eu já fiz alguns levantamentos com o Sebrae, com coisas assim. A Golden foi formada baseado em indicações, na verdade, sabe? A gente acaba não fazendo mídia, né? Que é uma coisa falha total, né? Até o Matheus me ligou, quer me visitar, enfim. A gente tem que fazer um trabalho. Mas como eu estou há muito tempo no ramo de informática, 20 anos semanalmente as pessoas me ligam, o cliente, só a Golden tem 20 anos. A Golden tem 21. A Golden foi aberta em dia 10 de abril de 2001, o CNPJ. Foi aberto, né? Foi constituído. Mas esse é o cliente que não falha, né? Não é o cliente que tá... Exatamente, tem todo tipo de cliente, mas é o cliente que tu não tá buscando, mas o Guilherme está te trazendo, através da confiança, que é o que a gente fala muito também na Confradez, né? Sim, sim. Cara, eu só posso te indicar um cara que eu conheço o trabalho dele, que é fera, é o fulano. Não tem ainda. Não inventaram propaganda melhor que o boca a boca, né? Exatamente. Com toda e a esse é um tecnologia. crescimento, na verdade, esse é um crescimento muito sólido, né? Sim. É um crescimento, é o cliente que é certo. A indicação do Guilherme, eu confio no Guilherme. 50% foi feito pelo indicador. Já foi feita a venda, exatamente. É só passar no caixa. Mas eu até acho que isso traz uma grande responsabilidade, né? Quando tu me indica algum cara para me atender, é uma situação delicada, né? Se eu não atender bem, também o cara pode vir a me denegrir com um monte de outras pessoas. Mas a Golden foi assim que as coisas aconteceram. Foram acontecendo numa medida que eu fui deixando a coisa acontecendo, né? Então, a informática teve altos, como todos os negócios, tiveram vários altos e baixos, né? Muitos. Como eu comecei falando, 0 hora acabou, esse mundo acabou, entraram as grandes redes para vender. Foi nesse momento que eu foquei mais no serviço e mais empresa, né? Não, eu vou fazer um trabalho personalizado para o cliente, dar o suporte, entendendo a informática, muita gente tem que entender do teu negócio para poder te ajudar, né? Então, foi nesse caminho que a Golden foi Não somente entrando. o suporte, né? Isso. Indo para um caminhamento, assim, falando mais na prática do que acontece na Golden. Então, hoje a gente acaba oferecendo um pacote bem completo de suporte e consultoria para o cliente, né? Num dia, eu lido com uma indústria metalúrgica, revenda de veículos, construtora, vários ramos diferentes, com peculiaridades diferentes, né? Com necessidades diferentes. Então, acaba que o cara da TI, falando isso como gestão em TI, tu tem que entender um pouco do negócio do cliente para poder ajudar ele. Para o teu caso, eu tenho que usar tal equipamento, tal estrutura. E nesse meio, assim, eu aprendi muito. Hoje eu digo assim, hoje eu tenho 41 anos e eu me sinto em pleno conhecimento, vamos dizer assim, de entender. Hoje eu fui visitar um cliente novo, o cliente falando, e rapidamente eu já orientei, é isso que eu precisava ouvir. Coisa simples, que é do meu dia a dia, mas estou tanto tempo fazendo aquilo, que já tá muito claro para mim o que eu preciso orientar. E é bom isso, né? Traz uma tranquilidade para traz uma tranquilidade, também, né? Falar com propriedade. Então, hoje a informática como um todo, a TI, eu continuo vendendo hardware, né? Que cada vez está mais... tem muitas grandes magazines atuando, mas a magazine não faz o que a gente faz, que é orientar o que tu precisa. E outra coisa, tu não cai num 0800 para reclamar de um problema. Tu vai ligar para o Milton, tu vai ligar para a Golden. É o serviço. Né? Ontem, às 8h30 da noite, um confrade nosso me ligou. Isso é muito importante. Para resolver um assunto. E eu, cara, me dá um tempinho que eu vou ligar meu note aqui,
vamos fazer uma ligação de vídeo, eu vou te ajudar. O nosso confrade Vinícius, pô, né? Me ligou, com Com o envergonhado. anfitrião hoje. Com o anfitrião. Vini Zambujo. Me ligou, ficou louco de faceiro, que rapidamente eu consegui ajudar ele resolveu. E eu também fico feliz, né? E isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo no meu negócio, eu passo isso para quem trabalha comigo lá no escritório. Cara, atende o cliente. Se tu não atendeu, dá retorno, cara. Porque, é chato tu não dar retorno para um cara. E tu vê bastante E tu pode isso, fazer o teu melhor a vida inteira para um cliente, principalmente no ramo de TI. Eu sei que em todos é igual. Tu pode fazer o teu melhor, trabalhar fora do horário. A minha história é longa. Realmente tô tentando ser o mais breve. O nome disso é foco no cliente. Isso. Quando o teu foco, quando vai ter um negócio, o teu foco tá primeiro ter o resultado financeiro, o lucro, e deixar o cliente como segundo plano, sempre tu vai deixar alguém na mão. Quando o teu foco é no cliente, o resultado financeiro ele é natural. Ele vem naturalmente. Porque tu não deixou o cara na mão, o cara vai lembrar de ti, cara. Entendeu? Sim. O cara vai te valorizar, o cara vai te indicar. É o dar mais que o combinado, né, Guilherme? Exatamente, como a gente aprende em Mastermind, entregue sempre mais que o combinado. Sim. E aí, aquilo que o Clayton estava valorizando, o que tu falou ali, a indicação, ela passa, tu não fideliza o cliente, tu blinda. É mais do que fidelizar. Né? Se fala muito em fidelizar cliente, tem gente que não consegue e tal. Cara, quando tu entrega mais que o combinado, quando tu foca no cliente, tu blinda o cara. Aí o cara te tira da concorrência para trazer para ti, o amigo dele. Exatamente. Né? É diferente, é muito mais até do que blindar, do que fidelizar. É que nem tu falou ali, tu vai vender o software, mas o trabalho e o serviço que vem agregado, isso tem um valor muito grande, que é isso que te traz a fidelidade e o cara te enxergar e ele passar a querer. Que nem na minha loja, o cara entra para comprar uma cadeira, ele acaba comprando outra. Por quê? Porque você explica para que serve, como funciona, o que é. Isso muitos lugares não dão. Então, Sim. é isso que você traz uma confiança e uma credibilidade, que instintivamente você acaba fazendo sem entender. É um serviço agregado ao teu produto. Perfeito. E quando se fala sobre isso, algumas pessoas talvez que não empreendem ainda, pensam assim, mas é filantropia? É focar no cliente? Cara, entenda como quiser. Pode até achar que é utopia, mas que uma coisa é certa. Quem está aqui sabe, né? Nós estamos aqui, e quantos confrades nós temos aí hoje? 79 confrades na confraria. Garanto que todos ali focam no cliente. Porque senão não estariam nem reunidos, como a gente está há 3 anos e meio, para poder fortalecer os negócios, porque a gente confia um no outro e foram todos indicados, todos foram aqui, ninguém chegou de paraquedas, né? Ninguém caiu de paraquedas. Né? Tu, por exemplo, o Milton foi convidado pelo Leandro, que é um fundador, Leandro Vargas. E né? que é um cliente antigo nosso. Então, o Leandro, além de tu ser, entendeu essa além de ser cliente do o Milton, essa corrente que vira, né? o Leandro, além de ser cliente da Golden, o Leandro foi, junto contigo, companheiro do Rotary, Claro. do Rotary Clube de Canoas Empreendedor, que o Clayton também fez parte. Eu e o Wilson já viemos do outro, né, que é o Canoas. Não obrigatoriamente os confrades são rotarianos ou ex-rotarianos, né, mas Sim. Foi uma porta que se abriu através dali. Que a gente acaba conhecendo muita gente ali, né? E conhecendo mais a fundo, né? Exatamente. Conhecendo mais de perto, né, no dia a dia, né? Então, isso faz com que a gente hoje possa dizer assim, cara, não é à toa que a gente, graças a Deus, né, tá colhendo o que a gente plantou, né? Que às vezes 8:30 da noite o cliente liga e tu tá preocupado em resolver o problema dele, não se o boleto vai entrar antes, como é que vai ser, se vai receber alguma coisa para aquilo, nem isso às vezes a gente se preocupa. Né? Mas é isso, esse é não adianta. E isso aí, às vezes, Milton, tu que é o cara da execução ali no negócio, que cuida da parte, né, da execução também, talvez hoje, tu talvez às vezes não te vincule ao comercial. Porque às vezes a gente já teve alguns papos sobre isso, né? Mas isso é comercial. Sim. Focar no cliente é comercial, cara. Comercial é que foca no cliente. Né? Se fosse do financeiro, pensava primeiro no caixa, porque faz parte, alguém tem que fazer esse serviço. Né? Quanto vai entrar? Vamos espremer a laranja, o líquido é quanto? Por que dizem que vale a pena ou não? É diferente? Bem diferente. Por que dizem que os bons vendedores são péssimos cobradores, né? Porque o comercial, ele tá com foco no cliente. Se o cara tem um problema, tu não quer cobrar o cara, tu quer ajudar o cara. Tu quer resolver o problema e... Tu quer ter ele ali para vender de novo. E bons vendedores... Eu tenho um livro que agora até ganhei do nosso confrade, do Murilo Vargas, da Cutelaria Vargas. Que é um livro sobre liderança do Dale Carnegie, né? Dale Carnegie, né? E ele fala o seguinte, que o Murilo escreveu para mim na dedicatória, botou assim, ó. Líder, aprendi com esse livro
que líder é igual a vendedor. E se liderar é servir, nada melhor do que o que a gente está falando, né? Que o vendedor é o cara que serve. Exatamente. Né? Ele está ali para servir, né? Para ajudar. E aproveitando o que tu falou sobre vendas, eu me considero um vendedor, Guilherme. E falando sempre não da minha esposa, porque além de sócia, colega, confidente, né? É com quem a gente conversa mais. Eu digo para ela, é difícil o cliente que eu vou visitar que eu não vou fechar a venda, sabe? Tipo, se o cara me procurou, parece que o rapport com o cliente já está instintivo em mim, já está natural. Eu sei o que o cara precisa, eu sei dizer o que tu quer saber. Indo entendeu? Tudo de encontro com a blindagem que o Guilherme falou, né? Não é falta de modéstia, mas é bem realidade, assim. Às vezes, talvez por uma questão comercial, financeira, talvez não feche, ou talvez o que ele está procurando não é eu, sabe? Porque a gente também está eu me posiciono hoje a Golden de que maneira? Focado em empresas, atendimento empresarial. A minha filosofia hoje na Golden é focar mais nos clientes que têm uma relação comercial mensal com a Golden, tá? E aí dentro disso eu abraço toda a estrutura. O cliente precisa fazer cabeamento estruturado, a gente faz o cabeamento. Eu tenho equipes terceirizadas que trabalham para a gente lá. A parte de elétrica, lógica, câmeras, mas focado totalmente nesses clientes que a gente tem relação. Não é um produto que eu saio divulgando e vendendo, tá? A Golden é constituída de alguns clientes desde o início que eu comecei a Golden. Poderia falar vários nomes de clientes que... E se um dia eu ouvi de um cliente, eu achei muito legal. O cara falou, para mim é mais interessante eu ter um cliente há 20 anos, há 10 anos, do que, fiquei um ano, o cara foi embora porque algo não deu certo, o relacionamento não bateu, e pegar um novo cliente. Eu prefiro fidelizar o cliente por muito tempo. O Leandro Vargas é meu cliente há mais de 10 anos, por exemplo. O grupo, né, da empresa, do Confrade. Então, hoje a Golden, a gente vende equipamento, faz a parte de infraestrutura, a gente trabalha também com a locação de impressoras, com outsourcing de impressoras, e licenciamento, que é um assunto bem importante para as empresas, né, ter essa preocupação, licenciamento de todos os softwares, não só o Microsoft. E trabalhamos também com a venda de backup empresarial na nuvem, com confiança, com garantia que vai funcionar. Enfim, te dá toda uma assessoria para mostrar para o cliente. E o caminho é esse aqui. Às vezes tu entra num cliente, se eu vou apresentar tudo, assusta um pouco, né? Que a informática, cada empresário do ramo de TI, às vezes pensam um pouco diferente um do outro, né? Então, a gente tem um perfil de trabalho que é o que eu tenho seguido. Os nossos clientes hoje na Golden, todos têm um aplicativo instalado nas máquinas. O contato do cliente com a Golden é via um app. É instalado um aplicativo em todas as máquinas, onde a gente monitora. Tem uma tela que a gente fica monitorando. O servidor da empresa tal teve um disparo de uso de performance lá. Pode ser um vírus, pode ser... Não, conecta e vê agora o que está acontecendo. Então, eu tenho acesso a qualquer minuto nos servidores dos nossos clientes, tanto na nuvem quanto físico, local. E o contato hoje em dia não é mais feito via WhatsApp, a gente não consegue mais administrar, porque senão são mais de 1.000 usuários que a gente atende, que tem relação com a Golden, né? Então, a abertura de chamada é feita via um aplicativo. Então, eu estou aqui, antes de iniciar, eu estava olhando o que entrou de chamada demorou muito para dar um retorno para o cara de tal empresa, eu já aciono alguém, entra em contato, não deixa o cliente esperando, né? Então, a gente registra tudo hoje, até porque isso minimiza alguém, eu solicitei tal coisa e o cara não me deu retorno. Então, hoje na Golden é tudo formalizado. No final do mês, se o cliente quiser, eu posso até emitir um relatório para ele, olha, foi feito 10 atendimentos para você e tal. A gente criou processos para poder também aumentar organizadamente e a gente ter um controle sobre esses atendimentos, né? Muito bom. E com isso eu também poder me desvencilhar um pouquinho. Porque como o contato comercial sempre foi meu com o cliente, acaba que o cliente só procura ao dono da empresa, né? Sim. Isso não pode ser assim. Eu ouvi de um cliente isso esses dias. Ele falou, cara, quando era tu, Clayton, quando tu começou a me atender, o teu atendimento era isso, era aquilo, e hoje, depois que a tua empresa cresceu, eu não te vi mais, e isso me incomoda. Mas isso há uns anos atrás, né? E eu falei pra ele, cara, qual que é o teu problema hoje? Ele falou, cara, aquela visita, tu vinha aqui, tu queria
pegar o meu condomínio para atender, tu vinha aqui, tu tomava café comigo e hoje tu não tem feito isso mais. Isso faz muita diferença. E aí eu virei uma chave assim, onde eu não pequei no atendimento, mas eu me dediquei a fazer mais isso, porque eu vi que era isso que estavam me pedindo. Era o Clayton para tomar um café, para contar história, para aqueles clientes que, aquela porcentagem, né? Não tenho números, é de, cara, vem tomar um café comigo. Me conta alguma história, como é que foi teu final de semana. Sim. Ele nem vai saber te passar exatamente o porquê que ele está te pedindo isso. Porque 96% das coisas dizem, né, que é inconsciente, né? Tem estudos que dizem isso, né? Mas inconscientemente ele sentiu insegurança em lidar com o teu funcionário, e não contigo, É, né? De não estar lidando com o cara que ele confiou lá na primeira vez. o cara que apresentou, eu que apresentei Que é o o projeto, que fiz especialista. todo, É. É o fiz- especialista. exatamente, fiz tudo para ele e ele disse, cara, e hoje eu tenho alguma dúvida, eu ligo, o pessoal me atende assim com uma extrema educação, mas ninguém tem a explicação do Clayton. Aí eu comecei a criar um interno, uma explicação para todo o pessoal trabalhar na mesma linguagem. Quando Sim, o cliente isso é tiver importante. quando o cliente tiver uma dúvida, eu reunia o pessoal e dizia, é assim que vocês têm que... Já tive feedbacks assim de o cliente dizer assim, cara, vocês estão alinhados, porque exatamente o que tu me falou, a tua esposa me falou quando eu estive lá, e a tua funcionária me falou exatamente a mesma coisa. Exatamente. É isso? Sim, é um padrão. Desse, bah, que bom, então, tá valendo a pena os treinamentos Tá e as funcionando. reuniões que a gente faz, né? Que é pra isso. Bom, Milton, depois eu vou voltar um pouquinho mais na tua história, Show porque de bola. tem muita coisa legal que ainda não falamos sobre isso. Como a gente fez o Mastermind ali, a gente tem bastante coisa que a gente sabe agora já que pode se aproveitar, né, num encontro como esse aqui. Eu quero passar a palavra para o Wilson. Quero que o Wilson fale um pouquinho da trajetória dele e da TVL, né? O Wilson que é o nosso tesoureiro hoje da Confradez. É o cara que, quando eu pensei no tesoureiro, eu na hora lembrei dele. Porque é o cara que dentro do Rotary a gente já teve essa experiência e é um cara que eu confio 100% para poder cuidar do nosso caixa, do nosso, né, das nossas finanças ali da confraria. Como eu, desde o início, desde que quando eu pensei na confraria, eu disse, cara, tem uma coisa que eu não vou fazer nunca. No Rotary eu sempre disse, né? Pode me pegar de presidente, mas não me pega de tesoureiro. Essa tu Protocolo, não me pega. secretário. Porque não mas- adianta, cara. O cara como é que é? Ovelha não é pra mato, né? Ovelha não é pra mata. Então- Essa é a frase mais... Então, assim, eu quero que o Wilson fale um pouquinho, então, da trajetória dele e da TVL também, né? Porque as duas estão linkadas, né? E hoje ele está aqui representando a TVL, móvel de Sim. escritório. E não sei se tu pensou nisso quando o Milton falou e o Clayton, mas quando o Milton falou de alguns segmentos que ele atua aqui, que ele trabalha, né? Todos dormem, eu pensei. Sim. E depois eu pensei, todos usam móveis de escritório, que são empresas, Sim. né? E todos têm problema que o Clayton pode resolver, né? Sim. Para ver, sempre. pra ver o quanto a compraria faz sentido, né? Não, com certeza. Então Bom, vai lá, Wilson. vou lá me apresentando, então. O Wilson Davoglio, 56 anos. Agradeço o Não parece. convite por estar aqui, né, com vocês, no meio de tantos empresários, lutadores, que a gente entende que ser empresário às vezes pensam que é fácil, mas não. Abrir mão de um salário, como você disse, é uma coisa muito difícil. O certo, o garantido, então, é muito complicado. Então, vamos lá, 56 anos, 3 filhos, adultos já, né? Por coincidência, T de Thaís, V de Valentina e L de Lucas. Por coincidência ou não por acaso? Não, foi por coincidência. Sério? Eu escolhi, o TVL foi uma escolha minha em relação ao nome dos filhos. Ah, bom, então não por acaso a TVL. Então, Thaís com 27 anos, a Valentina com 24, o Lucas com 21. Filhos criados já. E eu tenho uma trajetória que é um pouco diferente, porque eu me tornei empresário mesmo para valer em 2007, que foi quando eu tive a primeira sociedade, que foi uma loja de móveis, uma loja de material elétrico. E a sociedade funcionou por 2 anos e eu saí e voltei a dar consultoria na empresa que eu trabalhava e abri a loja. Na época, a minha esposa cuidando, e eu ainda fui atrás do salário para garantir o complemento para que o negócio começasse a funcionar. Que eu digo que quem queira tentar é bom, mas exige um planejamento.
que não é fácil assim como às vezes as pessoas acham que é pegar um dinheiro, comprar, abrir e vai funcionar. Então leva algum tempo. Então dentro desse tempo a gente maturou e a coisa cresceu e hoje ela tem 12 anos e funciona bem. Mas eu sou um cara que vim de uma carreira bem diferente. Eu com 16 anos eu fui bancário, com 21 anos eu saí do banco, não queria mais aquilo, onde não me servia. E fui trabalhar no ramo da construção civil, e é onde foi o que eu me criei, né, e trabalhei. Eu, com 6 meses de casado, recebi um convite para ir para o Uruguai. Eu não sabia uma palavra em espanhol, eu peguei a esposa recém-casada, levantei e fui embora para o Uruguai. Fiquei 6 anos lá. Então, assim, eu sou um cara que eu busco desafios. Montevidéu, né? Punta del Este e Montevidéu. Punta e Montevidéu. Morei nos 2 lugares. Então eu sou um cara que busca desafios e não tem medo de desafios. Acho que a gente tem que sempre estar se inovando e buscando coisas novas, né? Tanto que eu tenho hoje a loja de imóveis, sou separado. Hoje eu estou buscando um negócio que eu já fazia paralelamente, que é construção civil, com a qual eu sempre atuei, trabalhei, né? Durante muitos anos. E também agora fazendo curso de corretor de imóveis. Porque como existe a separação, a loja vai continuar, eu quero que a minha ex-esposa cuide e eu quero me dedicar a outras coisas também para continuar empreendendo. Porque acredito que o empreendedorismo é uma coisa muito boa. É difícil a gente abrir mão do salário, mas é gratificante. Mas depois de entrar no empreendedorismo, sair dele é praticamente impossível. Isso é verdade. Quando você descobre que o salário que você buscava que era bom, e você descobre que você tem capacidade de trabalhar e conseguir mais, mas o problema é que tem que trabalhar muito para conseguir mais, né? Mas isso é uma coisa que quando você vê que começa a dar resultado, você sempre olha e diz, eu posso melhorar, eu posso melhorar, eu posso melhorar. E quantas vezes, hein, Milton? E quantas vezes tu para e fica pensando assim, cara, o que eu posso inventar? Isso né? é verdade. Tipo, não é que não basta o teu negócio estar bom, ou não basta somente o teu negócio. Mas indo bem de encontro com o que tu falou, assim, tipo, eu sou um empreendedor nato, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É isso, né? O empreendedor Sim. nato, ele é isso. Tipo, ele trabalha com a construção civil, mas ele já tá pensando, cara, se vendem janela e porta para essa construção civil, eu podia montar uma empresa de janela e porta para vender pra esses caras. E ele já começa a enxergar a oportunidade em tudo. Exatamente, começa a enxergar a oportunidade em tudo, cara. Então, às vezes tu vê um pequeno negócio, desculpa te interromper, mas assim, às vezes tu vê um pequeno negócio e tu começa a ver as oportunidades assim de ajudar aquele cara Cara, por que tu não faz isso, não faz aquilo, né? E aí tu fica assim, meu Deus, por que isso não é meu, que eu não tô mexendo em alguma coisa? Acho que é mais ou menos esse é o teu sentimento, né? É mais ou menos aí. Mas segue lá que eu te interrompi, desculpa. E uma coisa que nós estávamos falando muito aqui antes com o Milton, que nós somos uma loja que vende imóveis, né? Mas a coisa mais importante que nós temos, e temos feedback do cliente, várias vezes que ele entra na loja, e normalmente o cliente ele entra, ele diz assim, qual a tua cadeira mais barata? Ele começa com essa pergunta, né? E então você já pega e diz assim, bom, para o que você precisa? Qual a tua necessidade? Aí você começa a conhecer e aí você vai, e você leva ele vai passando, e ele vai olhando as mais caras, né? E os olhos dele levam ele para... Não, talvez não seja essa cadeira que você precisa, e tá? Aí você vai mostrando, vai mostrando. Normalmente, o cliente sai da loja comprando uma cadeira bem melhor do que ele estava imaginando. Mas aí entra aquilo que a gente falou, que eu digo que é o serviço que as pessoas às vezes não percebem, mas ele está embutido na venda. É você detalhar para o teu comprador o que ele está levando. Olha, essa cadeira faz isso, essa cadeira tem um assento injetado, essa cadeira tem a regulagem aqui, ela tem essa opção, o braço você ajusta de acordo com a tua altura, com a tua coluna. Então, são coisas que você vai mostrando e vai agregando que a pessoa entende que ele precisa e necessita. Então, normalmente, o que eu digo sempre hoje, eu fiz faculdade de administração e serviços. E eu lembro que o professor sempre dizia, o serviço faz parte do futuro de todo negócio. Ele está dentro, por quê? Porque as pessoas não querem mais só comprar,
Elas querem o serviço do atendimento e da explicação que aconteceu. Por exemplo, a pandemia foi uma coisa que mudou o perfil do meu cliente. O cliente vinha só por preço. Hoje ele vem por qualidade. Porque eles compraram muita cadeira na internet chinesa e 30 dias, 40 dias depois ela quebrou. Por quê? Porque ele comprava essa cadeira para colocar em casa, mas ele não usava. Então, quando ele foi para dentro de casa e começou a usar, e a cadeira começou a estragar, e aí ele ia lá e dizia assim, você não arruma? Eu arrumo, mas cadeira nacional. Eu faço manutenção em cadeira nacional. Cadeira importada não tem peças. Então, o custo de fazer uma manutenção dela se torna muito mais caro que a compra de uma nova. Então, isso mudou também o cliente. O cliente parou de comprar cadeira pela internet. São coisas que a gente sempre diz. Assim, olha, você não compra um colchão pela internet. Você quer ir deitar e experimentar o colchão. Você quer saber como ele é. A cadeira é a mesma coisa. A pessoa passa, às vezes, 9, 10 horas sentada. Mais tempo até que num colchão. E ele não se dá conta. Achamos uma coisa que a pessoa usa mais que um colchão. Exatamente. Cadeira do Wilson. Cadeira do Wilson. Poxa vida, agora a concorrência ficou foda. Agora ficou complicado. Mas então é isso. A TVL é uma loja que funciona já em Canoas há 12 anos. E estamos aí lutando e querendo permanecer por pelo menos mais uns 30, 40 anos. Com 56, Wilson. Sabe que a gente estava falando um pouco antes, que a gente estava falando das histórias aqui dos grandes, né? A gente falou do Jobs, a gente falou do Zuckerberg ali. E aí eu até citei o Ray Kroc lá do Fome de Poder, a gente estava falando dos filmes, né? O Ray Kroc foi com essa idade, 54, 56. Depois de uma série de problemas de saúde, não sei o que e tal, o cara resolveu empreender, foi atrás, enxergou uma oportunidade vendendo uma máquina para os fast foods, né? Sim. Acabou ele criando a maior rede do mundo, né, de fast food. Então, tu ainda tá em tempo de virar um bilionário. Quem sabe? Viu? Assim como a gente falou esses dias do Roberto Marinho, né? Sim, sim. Bom, então vamos passar agora a palavra para o Clayton Rodrigues, da Tubosul. Pedir que o Clayton se apresente um pouquinho também para nós e depois o papo vai rolar aqui, aí vai ficar mais à vontade. Não vou ser muito repetitivo, mas agradecendo a presença de todos aí. Cara, eu vou começar bem, eu sou muito sucinto na minha explicação. A minha história começa há mais ou menos 27 anos atrás. Há mais ou menos uns 27 anos atrás, eu me criei com algumas dificuldades, não vou dizer que... Não vou chorar o leite derramado, não vou chorar que... Não vou usar aquele texto de passei fome, etc e tal, mas foi uma passagem bem difícil. Então a gente morava numa vila assim bem pobre. Até o pessoal que fazia entrega não podia entrar quase lá, né? E aqui na Chácara da Fumaça, em Porto Alegre. E eu costumo dizer assim, próximo aqui... da Safira, né? Isso, exatamente. E eu, cara, eu sempre vi assim, involuntariamente, sempre vi uma oportunidade. Vendi colchão na Safira, te falei, né? O bicheiro não entrava lá na vila. Quem conhece a Safira? Porque os caras pegavam o envelope do jogo de bicho. E aí eu disse, cara, chamei o bicheiro, eu tinha 11 anos. Eu disse pro bicheiro, eu pego os envelopes e largo nos botecos pra ti e depois eu levo. Tinha o jogo da manhã e o jogo da tarde. E eu fazia esse trâmite. Eu ganhava 25 centavos, cara. Como é que chamava isso? Não sei. Office boy Não tinha. Cara, eu sei que assim, tipo, chegava perto das 14 ali, era o jogo das 14, né? Eu já tava com os envelopes, já passava a recolher os envelopes, e ele só passava com a motinha, e eu entregava os envelopes. No final do dia, que ele trazia o prêmio, qualquer coisa assim, aí ele vinha e me dava 25 Mas como é que surgiu isso pra ti? Porque o meu avô tem um bar. Esqueci o meu avô tinha um bar, meu finado avô tinha um barzinho, e ele fazia jogo de bicho. E às vezes ele me mandava levar. Eu, cara, quem eu levo esse, eu levo os outros. Sim. Né? Então já. Que idade tu tinha? 11. Já vendo oportunidade. Daí eu pá. Esse foi precoce. Com 11 anos eu já empreendi. Não, e aí é o seguinte, já vi oportunidade em tudo. Não, aí é bem pior ainda. Com 12 anos, eu levantava 6 horas da manhã. Não precisa falar, porque isso aqui vai pro YouTube, Spotify. Olha a volta que vai dar, né? Com 12 anos eu entregava panfleto de uma desentupidora. Cometa. E dinâmica. Olha que curioso. Com 12 anos. Cara, depois eu fiz toda uma trajetória, mas antes disso tem uma partezinha legal que eu vendia picolé. Mais um. Botava 40 picolé numa caixa e 5 era pra mim.
Mais alguém aqui na mesa ou não? Só eu e o Não. Esse é o segundo que E eu aí conheço. eu ia pro parcão, cara, assim, eu vendia muito. E aí os guris às vezes me convidavam pra jogar bola. Eu disse, cara, sábado eu vou vender picolé. Eu disse, mas consegue pra mim vender picolé? Eu disse, consigo. E já enxergou a oportunidade. Peguei 3 orelhas secas e falei pro cara, quanto é que tu paga no picolé? Ele falou, cara, eu pago 25, vocês podem vender o preço que quiser. Eu tenho que receber, aliás, 25 centavos. E eu falava pra eles, cara, olha só, vocês podem vender o preço que vocês quiser, mas vocês têm que entregar pra mim 35 centavos. Que eu tenho que pagar o cara dos picolé. Aconteça o que acontecer, vocês têm que... E aí a juventude, ela é muito... Hoje até que não tá entrando, mas a gente veio de uma criação onde, assim, é muita responsabilidade de pegar uma caixa de picolé. Cara, eu tinha uma preocupação muito grande em levar aquilo, vender, trazer e entregar pro proprietário. Hoje não, hoje os caras estão, né, nem aí pra isso. Bom, aí eu fiz isso, eu pegava, os caras vendiam tudo picolé, chegavam, cara, então eu vendi tantos picolé, eu fazia o acerto, chegava lá, fazia o acerto com o cara e tirava a minha beira. Às vezes eu nem precisava vender picolé, né, porque eu já trabalhava ali em cima. E assim foi, Escalou cara. o negócio. E assim eu fui indo, tipo, o cara da fruteira perto de casa tinha uma fruteirinha e às vezes eu não tinha dinheiro, queria comprar um negócio, né? E eu dizia pra ele, cara, bota num saquinho aqueles de telinha, não sei se vocês lembram, um saquinho de telinha, pegava um pedacinho de pau e aí botava 4 saquinhos daqueles de bergamota, laranja, tomate. Uhum. E eu sempre fui muito comunicativo nessa parte, eu parava na frente das casas e eu me lembro uma coisa que é bem, gravei bastante assim, que era o finado Clóvis, era um mendigo que morava próximo ao bar do meu avô, e ele dizia assim, quando tu for fazer uma venda, tu para na frente de uma casa e tu oferece. Se a pessoa não quiser comprar, tu pede água. Eu disse, como assim, Clóvis? Pede água. Quando ele te trouxer água, tu puxa um assunto, tu tem mais uma chance. Se ele não comprar nada, tu toma um gole d'água, entrega pra ele e vai te embora. Tu vê que não vai vender mesmo. Mas é um risco a mais. Aí eu fazia isso, cara, enchia a barriga d'água, passava nas casas e disse, cara, vê uma água. Aí vinha com a água. Água não se nega, né? Hoje tá foda. Hoje tá complicada a venda. Vendi nada ainda. Ou se não, aquela venda que eles fazem hoje. Cara, meus últimos 2 pacotinhos. Pra finalizar, cara, pra finalizar. Agora Tá, meu, me dá aí. Agora eu já sei quando os caras me pedirem água lá em casa. Tu viu? Cara, e assim foi indo. E aí o meu grande sonho era ir pro exército, conseguir servir por meu período de 1 ano. E era seguir carreira. O meu sonho de criança era trabalhar na área militar. E aí, com a entrada de alguns políticos, não vamos citar, isso aqui não é um debate político, eu acabei saindo. Não, saí todo mundo, né? Foi aquela leva meio expediente. E aí meu sonho, teoricamente, foi por água abaixo. Aí eu criei um novo sonho, que era, tipo, eu queria trabalhar para alguém, fazer um caixa, até os meus 30 anos. Aí eu fui, trabalhei em supermercado. Depois que eu saí, antes do exército eu fui pro supermercado, depois fui pro exército, voltei pro mesmo supermercado e fui. E aí, numa falta de emprego, assim, tipo, tava parado. Eu disse, cara, eu vou pegar o classificado do jornal, aquele que a gente comentou antes, né? E meu tio assinava, eu disse, ô tio, me dá só o classificado de emprego. E aí eu ia pra casa. Marcava aqui, amanhã. E hoje a gente liga, hoje tem entrevista, né? Naquela época, não. Naquela época tu chegava, vai ter uma vaga de emprego lá Tu ia pra fila. Entendeu? Lá na TVL vai ter Tu ia pra lá, chegava lá, tinha 50 pessoas, era aquela entrevista, ficava esperando no final do dia, até as 4 horas vai receber uma ligação, se sim ou se não, né? Até rimou. E aí eu fui pra isso aí. Aí cheguei nessa empresa, que depois eu fui descobrir, né? Pedi um motorista vendedor, eu recém tinha tirado a habilitação. Motorista vendedor, vendedor é barbata, vamos lá. Só quero saber o motorista, era essa a minha preocupação. E aí entrei como auxiliar, comecei a trabalhar. Quando eu olhei o nome da empresa, Dinâmica, aquela empresa que eu tinha entregado o panfleto há praticamente quase 10 anos atrás. Eu disse, cara, isso aqui que eu entregava panfleto para essa empresa. Comentei até com o gerente. E não, vamos lá, fui fazer um teste. Daí comecei a trabalhar como auxiliar e o meu foco sempre foi a venda, né? Sempre foi... Não era o empreendedorismo, era vender. Meu foco sempre foi trabalhar com pessoas, né? E aí eu comecei, 3 meses eu já estava como vendedor. E me profissionalizando, me especializando na minha área. Aí passou um período, eu me destaquei tanto que posterior a isso, o meu gerente, que era o gerente da minha empresa, foi contratado por uma outra empresa
que tava assim, tipo, em ascensão, né? Os caras estavam crescendo, comprando caminhões, equipamentos bons. E ele falou, cara, eu preciso de 2 pessoas de confiança e bons profissionais para levar para minha empresa que eu tô crescendo. E aí o meu gerente veio e disse, ó, eu vou embora, vou para lá, se tu quiser ir junto, vai. E fui lá que eu fiz toda a minha trajetória, assim, de me especializar, né? E não fui nos 30, foi nos 32. Não digo 32, mas ficou beirando de 30 a 31. Vamos fazer um resumo, eu não sou muito bom de data. Perto dos 31, eu saí da empresa, a minha companheira na época também saiu, e a gente parou e disse, cara, é aquela questão do financeiro e o comercial, né? Nós éramos financeiro e comercial Ela financeira, sempre, né? sempre. E eu comercial disse, cara, a gente só precisa de alguém pra fazer a mídia, fazer toda essa parte que a gente não entende, né? E aí a gente criou a empresa. Numa conversa, assim, um cara falou, por que não bota esse nome? A gente colocou o nome da empresa e a gente seguiu. Quanto tempo tu trabalhou com ela? Vocês juntos com essa empresa? 6 anos. 6 anos, assim, e quando a gente fala do empreendedorismo, do se livrar do salário... Eu te conheci lá. Exatamente. O salário não era assim, a questão do Milton ele trocou, né? Trocou e quis, foi crescendo, tua empresa foi acompanhando eu me vi sem salário. Eu me vi sem salário e eu fiz uma descoberta muito, muito agravante para as pessoas. Às vezes pensam assim, o Guilherme tem uma padaria. Pá, mas tá dando dinheiro pro Guilherme. O Guilherme tá de carrão, vou montar uma padaria. Mas tu não entende porra nenhuma de padaria. Cara, estuda o negócio, é o que tu tava falando antes. Estuda o negócio, te dedica a estudar o teu negócio para te empreender. É a dica que eu dou para o empreendedor. Não faz coisa vendo que os outros têm dinheiro ou que os outros estão vendendo pão. Tu acha que tu vai vender pão, tu não sabe fazer nem de onde é que sai a farinha. E foi nisso que eu caí, assim, tipo, eu tinha toda a especialização, tinha todo o maquinário, tinha o financeiro, só que ninguém sabia quem eu era. E eu não tinha dinheiro para mostrar para as pessoas quem eu era. Não tinha dinheiro para fazer um marketing, etc e tal. O que eu fiz? A gente pegou e começou a fazer panfleto, ir pra rua. Íamos pra rua, entregar panfleto, bater de porta em porta. Eu batia de condomínio, faço isso, recomecei e tô fazendo isso hoje. Batendo, cara, eu quero o contato do síndico. Sabe? E buscando. E uma passagem que é o que remete, assim, que é uma passagem forte pra mim, que eu nunca mais esqueci. E hoje eu não desisto do negócio, de nenhum negócio, não deixo que quem tá ao meu lado desistir quando apresenta o negócio pra mim. É como o Milton dizer, cara, eu acho que eu vou abandonar a informática. Deixa eu conversar contigo antes, entendeu? Porque assim, eu já tive sentado num sofá de frente à minha companheira na época e de dizer assim, cara, não dá mais. Sabe, tipo, aluguel atrasado e eu vou dizer pra você assim, sem o que comer dentro de casa. De sentar os dois e dizer, acabou. A gente tentou. Mas assim, chegou ao ponto de que a gente não tem mais pra onde ir. A gente não tem o que comer mais dentro de casa. E aí ela falou assim pra mim na época, cara, sozinha eu não vou. Mas se a gente, tipo, se agarrar e tentar, né? Eu digo em questão de negócio mesmo. A gente... E ali foi o start, cara. Essa é uma coisa que ficou muito gravada pra mim, assim, Dali, naquele dia tocou o telefone e deu um chamado. Eu peguei o dinheiro... E eu pensei assim, cara, digamos R$500, eu vou botar 100 de comida, isso aqui é o segundo plano. E vou multiplicar isso que o Milton falou, assim, vou reinvestir. Comprei 5.000 panfletos e fui pra rua. E aqueles panfletos me deram outro serviço, outro serviço, outro serviço. Quando eu me vi, eu tava precisando comprar um caminhão, precisando comprar mais 2 carros pra empresa. E essa é uma coisa que ficou muito, muito marcada pra mim, assim, tipo... Aquele ali foi o start, né? Onde eu aprendi a reinvestir e correr atrás. E aí, né? perseverança, exatamente, essa é a palavra. E aí eu fui muito assim, cara, a gente batalhou muito, 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 a empresa deu certo, por motivos do destino, a gente se separou como casal, depois a gente veio se separar como sócios, né? E eu recomecei, cara. Recomecei porque a receita do bolo eu tenho, né? Eu fiz dar certo. Hoje se alguém disser assim, a empresa era tua, mas... o fulano tá bem. Tem meu dedo lá. Pode ter certeza. Eu falo isso muito pro Guilherme. Aquela receita que tá sendo feita lá, fui eu que
tenho parte naquilo lá. Hoje eu não posso dizer que é o que é graças a mim, não. Mas eu tenho parte naquilo. Eu criei aquilo. Então, assim, quando eu pensei em trocar de ramo ou fazer qualquer outra coisa, é o que eu amo fazer, cara. A minha profissão é desentupimento de esgoto, é limpeza de reservatório de água, detetização, qualquer tipo de transporte de resíduo, tanto industrial, comercial, residencial. Esse é o que eu amo fazer. Só que eu sou o cara que eu amo todo o processo. Eu comentei com o Gui, a gente estava conversando, né, sobre falando do Steve Jobs, que ele participava de todo o processo. Esse é o Clayton. Eu vou na linha de frente, eu faço o serviço, porque eu sei fazer. Mas eu sei ir lá atrás no comercial, coordenar o que precisa ser feito. Eu sei, só não sei o financeiro, cara. Esse é o meu problema. Mas eu Comercial, vou... né? Comercial tem esse problema. Mas eu vou não é só trabalhar tu. isso. Sem te cortar, eu quando fui montar a loja, eu fui a Curitiba fazer curso de montagem de móveis. Eu tive amigos meus que disseram assim pra mim: tu tá louco? Tu vai montar uma loja? O que tu quer aprender a montar Mas o móveis? empreendedor é louco. Aí eu disse, Né? eu disse para ele: eu vou montar a loja e vou ter um montador. Se ele tiver dor de barriga um dia e não vier, como é que fica o meu cliente que está esperando aquela montagem? Tem mais alguém preparado? O meu cliente Como é que vai treinar o outro? Não, o meu cliente desmontou o lugar dele. Ele está esperando eu chegar com os móveis. Eu vou ligar para ele e dizer para ele que eu não vou chegar hoje, eu vou chegar amanhã porque o meu funcionário está com dor de barriga? Não, eu carrego a caminhonete, fui lá, muitas vezes fiz isso. Entreguei e montei. Porque o que a gente entende. Às vezes o cara acha que o cara é um... Não, como é que é? mas eu Um acho extraterrestre, né? Só ele faz isso. O que eu entendo, para você Tá na casa de um cliente, assim, pra tipo, vo- suando, assim, né? Passando trabalho e pensa assim, quem mandou não estudar? Quem mandou não escolher mas essa o que profissão? Quem acontece? mandou... Para você ser dono do teu negócio, tu tem que entender do teu negócio do início ao fim. Do início ao fim. Como é que você Fundamental. Como é que você vai pedir para alguém fazer um trabalho que você não sabe como Exatamente. é feito? E outra, né, meu? Como é que tu vai contratar alguém? Como é que você vai medir o trabalho se está bem feito ou não? Como é que tu vai contratar alguém e convencer ela que tem que fazer uma coisa daquela forma se nem tu é convicto? Exatamente. Né? Um cliente me falou um dia assim, olhou pra mim e disse assim, mas me tira uma dúvida aqui, tu é o dono da empresa, né? Cara, era eu sozinho fazendo tudo. Daí, não por eu estar multiplicado em vários lugares, não era isso. Mas é que ela falou assim pra mim, tu é o dono da empresa, né? E eu falei, não. Mas por quê? A pergunta lá, não, porque a dedicação com que tu trabalha é fenomenal. O teu patrão precisava ter 10 que nem tu, assim. Estaria muito bem, porque assim, a dedicação que tu trabalha, tu parece o dono da empresa. Mas Aí eu entendi uma outra parte, né? Tu achou que ela ia te pedir desconto, né? Por isso que tu falou que não. Né? Não. Senti envergonhado, então. Não, eu quis manter aquela assim, tipo, todo mundo sabe isso, né, cara? Exceto, tipo, o Gui, por exemplo, que é uma marca conhecida, mas quando tu vai apresentar um serviço, o empreendedor, ele apresenta aquele, né? Ele tá... Eu nunca me apresento Não, dono. não necessariamente. Não em termos de solução. Eu Sim. vou me expressar de outra forma. Cara, Mostrar uma estrutura e tal. tu tem condições de me estacionar 5 caminhões aqui? Tenho. Teu pessoal é tudo uniformizado, com crachá? Sim. Nem que eu saia daqui. Aprendi isso e ontem refiz essa parte. Steve Jobs falou, cara, esse é o primeiro projeto. Tu vai ver a hora que eu trazer o 2. Ele não tinha nem o 2, não tinha nem ideia do que ia fazer. Mas era mais ou menos assim que eu fazia. Tu tem? Tenho. Tá, mas tu tem aquele caminhão pipa, aquele grandão? Eu disse, não, tem uma carreta. Mas Como é que eu vou tirar uma carreta, cara? Mas eu tinha. bom ouvir a história Sempre tive. das outras histórias, porque me fez... Tô quieto até agora porque é bom ouvir também, né? Porque me fez pensar várias coisas. Alguma coisa que o Wilson falou ali a respeito da... Trocar o salário, né? Pra te vir a ser um empreendedor, né? Esse termo empreendedor, alguns amigos que se algum ouvir conversa, eu cito o Jonathan aí. A gente já teve umas discussões um pouco sobre empreender, porque eu tenho uma visão de empreendedorismo que muitas vezes não me considerei empreendedor. Porque eu fui forçado a uma situação, né? A tu virar profissional liberal, né? Então, mas eu entendo que a palavra empreender, qualquer pessoa que faz algo ou vende
em qualquer lugar está empreendendo, né? Sim. Mas eu digo assim, eu sempre fui um cara muito técnico, muito de trabalhar. Me fez lembrar minha mãe, citar minha mãe aqui, que a minha mãe, a jornada é longa, a gente reduz a história aqui, até porque vira uma história longa, né? A minha mãe sempre dizia, meu filho, como eu gostaria que tu fosse funcionário de uma grande empresa aí e tivesse teu salário bonitinho lá, sabe? Aquela garantia, entre aspas, que tu tem uma folha dia 5 para receber, né? Mas eu sempre comentei, mas mãe, não consigo mais. Se não for com esse ramo, vai ser outro. Né? Isso com 22, 23 anos. Hoje eu tenho 42, vou fazer logo em seguida. Então, e hoje eu sinto plenamente isso, né? Foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo, mas é difícil, né? É difícil. É difícil imaginar. Com o passar do tempo vai vindo muitas outras ideias, né? Então, me fez muito pensar nisso. E essa situação que tu falou de demonstrar uma estrutura maior, assim... eu hoje sou bem transparente com meus clientes, sabe? Eu não sei, é que são negócios diferentes também, é difícil julgar, talvez, né? Não te cortando, mas não de parecer ter uma estrutura maior. Sim. Eu sempre trabalhei na questão do ter a solução melhor. Talvez a minha explicação tenha ficado um pouco dúbia. Sim. Mas assim, cara, tu tem 5 carretas para estacionar aqui amanhã? Tenho. 5, 10, quantas tu quiser. Eu loco. Eu penso no que eu vou fazer. É isso que tu quer. Tu tá me dizendo o que tu quer. Você quer a solução. Eu te dou a solução. Não, tu tá me dizendo o que tu quer. Todo empreendedor em algum momento fez o que tu acabou de falar. Sim. Tu já sabe pra quem tu vai ligar. Claro, exatamente. Até porque é o seguinte, né? O cara que é comercial, que tá na veia, ele não quer deixar ninguém sem solução, né? Sem solução. Nenhum problema sem solução. Então, primeiro tu diz que vai resolver e depois tu vai atrás da solução para o cliente. Isso. Que tu não pode dizer não para ele, né? Uma empresa que eu atendo, né, até hoje, vira e diz para mim, eu preciso fazer a mudança do nosso local inteiro no final de semana. Você consegue? Sim, nós fazemos. Eu busquei 3 caras que trabalhavam com montagem, mais um, não sei o quê. Eu não tinha isso ali, mas tu tinha solução. Eu tinha solução. Tu sabia que tu tinha solução. Então eu fui atrás, me incomodei bastante. Só que mas faz parte, mas eu atendi o meu cliente que continua comprando comigo, que continua sendo atendido. Então isso é o que vale, é o serviço, aquilo que a gente sempre diz. O serviço está atrás. Você como empreendedor, tu tem que entender que não é só vender a caneca. Você tem que vender a caneca, você tem que explicar como é que você cuida dela, de que maneira você vai mantê-la por mais tempo, o que precisa ser feito para que ela permaneça em bom uso. Então, isso é um trabalho que muitos não veem, mas muitos enxergam. E é o que faz ele ficar. E é o que faz ele ficar, e faz ele retornar. E também o mais importante, é o que faz te indicar. Sem dúvida. Porque ele está satisfeito com o que ele recebeu. Porque ele não recebeu só um produto. Ele recebeu como é que funciona, o que tem. E, cara, vamos falar sério, né? Tem muito amador no mercado, né? Tem, bastante. Tem muito amador. Cara, olha, a gente falou esses dias sobre um serviço de um vizinho teu lá, né? Sim. Que caiu na minha casa lá por... E, cara, não adianta. Aí eu tive que desenhar pro cara, o cara que trabalha com hidráulica, tive que desenhar pro cara que, cara, tu tá olhando pro jogo ou pra bola, velho? E é um prestador de serviço, cara, mas assim, ó, é que eu já estive na posição dele e muitas vezes estou, como atendendo meu cliente, prestando um serviço. Sim. E cara, se eu for pensar que nele, eu tinha fechado há muito tempo. Então... E eu só quis dar uma chance pro cara resolver o problema pra eu não ter que fechar aquela porta dele, tipo tentando ajudar ele. Ele não se dá conta, mas ele vai acabar acontecendo. Porque as pessoas acham que depois que você está no mercado, que você está estabelecido, que o teu problema termina errado. Aquilo que o teu problema iniciou no dia que você abriu, e 10 anos depois o teu problema continua tão grande e tão maior que você tem que diariamente estar pensando em o que fazer. Até porque o buraco é mais embaixo, né? Sabe que tu quebrar quando tu começa, tu cai de um degrau. Do manquinho. Né? Do manquinho. É isso do mesmo. manquinho. Tu quebrar depois que tu já tá estabilizado. Quarto andar. Bom,
É praticamente morte, certo. O Cláudio já sabia exatamente. Não, eu sei dizer pra vocês, eu subia no pneu, quando eu caí de cima do caminhão. E aí é o seguinte, É. cara, resumindo um contexto que a gente entrou agora, esse dia minha esposa falou assim, quanto que deu eu tava num restaurante, eu falei, quanto é que deu a conta lá? Vamos fazer um número simbólico aí. R$200. Ela falou, bom, cada janta, cada prato nosso era 90, mais 2 águas, vamos fazer números, né? Mais 2 águas, 200. Daí ela falou assim, mais 10%? Não deu 220? Eu disse, não, eu não pago 10%. Por que eu não pago 10%, Gui? E o Gui vai entender exatamente. Eu fui num restaurante um dia e a moça disse assim, moça, deu 150. Eu falei, nos meus cálculos deu 135. Aí ela falou assim, é que cobramos 10%. Daí eu falei, por quê? E ela falou, o senhor foi mal atendido. Eu disse, moça, deixa eu te dizer uma coisa. O teu atendimento, a excelência do teu atendimento, ela é obrigatório. Se pra te me atender bem, tu for cobrar 10%, tu tá no caminho errado, tem que fechar as portas. Porque eu acho inadmissível eu ter que pagar, além do que eu estou consumindo no teu estabelecimento, eu ter que te pagar para te me tratar bem. Eu falei, tu tá entendendo onde é que tu tá querendo, onde é que tu tá chegando? Fez uma engenharia reversa aí pra chegar. Ô Gui, quanto é que é o colchão? Mas a verdade é... Mas não querendo entrar, porque a gente tem gente do ramo de restaurante aqui na confraria, né? Mas não querendo entrar nesse detalhe dos 10% das taxas de serviço, né? Que é opcional, né? Não é obrigatório e tu paga se tu achar que deve pagar. Mas, pegando esse exemplo, uma vez um funcionário disse assim, ó, o cliente ligou e eu agendei uma visita na casa dele. Eu tenho comissão? Daí eu disse assim pra ela, o teu salário é pra indicar a concorrência quando ele liga? E o grilo? E ela pegou assim... E o grilo? Não. Cri-cri. Eu disse assim, então tu não tem comissão. Agora, se tu fizer uma prospecção ativa, sim, tu tem comissão, porque foi tu que gerou aquele lead, aquela visita. Exatamente. Então, e tem muita coisa onde eu que tu quis tá falando. chegar, onde eu quis chegar, o que eu quis, que eu me indignei na hora, foi que eu falei, porra, cara, a minha conta deu R$250, né? Tipo, tem um prato, se eu for fazer esse prato, esmiuçando, se eu for fazer esse prato, eu vou gastar 20, mas ele é 90. A garrafa de água mineral no Bourbon custa 1,50, 1,29, aqui tá custando 8. Diante de todo esse cenário, tu ainda quer me cobrar 10% para me tratar bem. Não, e isso tem a ver também com outra coisa, né? Não tô Quando a conseguindo gente- entender onde é que tu tá querendo chegar. Ela, senhor, é opcional, é simples. Eu falei, não vou pagar. Bom. Agora minha esposa pegou esse gancho. Ela chega no lugar, é 10%. Ah, tá me cobrando pra me tratar bem? Cara, é fatal. Mas Criou um monstrinho agora, hein? Criei um monstrinho. mas Não, se meu tratando- barra. Se tratando de restaurante, você só fala depois que comer. Não, isso sim. sim. Muito importante, Milton. Eu já fiz parte da confecção dos pratos. Nunca Eu tive tive um essa vendedor de atitude, cachoeirinha. mas eu sei que acontece. E a gente não sabe o que está acontecendo lá. Exatamente. Eu tive um vendedor Ah. de cachoeirinha que hoje ele é meu cliente, né? Mas era na época era um vendedor que eu treinei. Na época eu nem era ainda um CNPJ, né? Mas era o que treinava os vendedores. E aí ele foi garçom e ele trabalhou na Praça 15, no chalé da Praça 15, eu acho. E aí não me lembro qual famosa, se era... Cara, era Alcione, uma dessas aí. A Gretchen, vamos lá. Não, era uma dessas cantoras, assim, né? E aí ela pegou e não pagou, não deu gorjeta, não foi nem os 10%, ela não deu gorjeta. Cara, ele é um cara meio grossão, sabe? E ele pegou e disse que não importa se é famosa. Ele pegou assim, ó, a senhora foi mal atendida por acaso? E daí e ela ficou de um jeito, assim, porque todo mundo ouviu, né? E ela, como a senhora não vai me dar gorjeta? Qualquer um me dá gorjeta, a senhora não vai me dar gorjeta. Como é que tu não me dá gorjeta? Não, a mordeu gorjeta pra- eu acho interessante, cara, porque às vezes tu tem A gorjeta é um incentivo. às vezes tu tem um diferencial, assim, sabe? O cara que tu tratou bem, que te tratou bem e rola uma química legal ali no atendimento, né? Pá, daí tu pegar um 10 pila, um 20 pila, sei lá, e entregar pro cara, acho justo, acho bacana a atitude tua. Sim. Mas não tu me cobrar pra me tratar bem. É o mínimo que tu tem que fazer é me tratar bem. Te dá uma sensação que tu tá pagando... Pra ser bem atendido. Dá uma sensação assim, ó, se tu fechar os Não olhos... é Milton, 90 o prato, então é 99, né? exatamente. Dá uma sensação de que assim, ó, cara, se eu não pagasse, se eu não tivesse... Se Será não que existisse vai esses pro 10%, garçom? será que eu É, seria alguns bem lugares sim, atendida? outros não. Alguns Será que vai lugares, pro garçom? Não, tem alguns a lugares vai pro que não. caixinha.
Tem lugares que vai pro caixinha, tem lugares que vai. A minha esposa comentou, ela trabalhou em shopping, essas Mas tem de tudo, praça né? de Tem alimentação. Ela comentou num restaurante que ela trabalhou, serviam ela minutas, esses pratos PF, que chama, né, o prato feito. Eles contratavam free, finais de semana, coisas assim, muito movimento. Ela disse que, assim, tipo, 3 dias de free, pagar o salário dos fixos durante todo o mês. Só com a função dos 10%. Que era rodízio de comida, então tu pensa assim, que sai 500 pratos a R$ 50, 10% de cada um. Já dá um salário, cara, do mês inteiro, dá Tu até 2.500. estranha hoje quando não tem um serviço, né? Tu estranha, né? Hoje ele já é habitual. Mas quando não tem, tu fica assim... pô, Mas eu acho muito mais interessante, que nem o Milton falou, 99 prato. Cara, então cobra mais no prato, dá um atendimento excelente, tira aquela porcentagem e bota pro cara. Não mostra isso pra mim, entendeu? Tá mostrando a tua fragilidade pro teu cliente. É. E isso é inadmissível. É isso aí. Gente, já estamos nos encaminhando para o final. Como a gente iniciou um pouquinho depois, então a gente tem mais uns 10 minutos por aí, né, Guilherme? Meia hora? Sério? Oh, então tá bom demais. Então eu quero mais café. Mais café, mais água, sei lá, Ele tá biscoito. brincando, viu, Guilherme? Alguma Ele tá coisa. brincando. Depois? Tem Viu o negócio do restaurante? Não, como é que é? Depois. Um belo Como depois, Depois cara? tem churrasco. Tem um belo no costelão. Depois eu tenho churrasco pra querer tomar teu café, tá louco? Tu viu E só? chopp? Ô, Guilherme, tu viu só? A gente queria terminar antes, é porque tem um churrasco aqui que entra no WhatsApp, aqui no grupo, aqui as fotos e os vídeos. Todo mundo E aí vendo a gente aquele assim, costelão. será que já acabou? o Cara, Café coisa Cast? linda, o negócio, coisa linda. Não, mas brincadeiras à parte, gente, assim, esse aqui é um momento muito legal, assim, porque a gente pode conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho de cada um, né? A gente pode conhecer um pouco mais a história de cada um. Eu já me surpreendi aqui algumas vezes com alguns falando de serviço que prestavam, que eu nem sabia que prestava, né? O Laércio veio aqui, daí ele falou de algumas coisas que ele fazia. Eu disse, cara, eu vou precisar disso aí, meu. Câmera de CFTV, né? Sim. Eu disse, cara, vou precisar, nem sabia que tu fazia. E quanto isso mostra o quanto a gente tem que saber se vender, né? E quando se fala saber se vender, não é o cara ficar o tempo todo ali, né, falando do que ele faz e encher os WhatsApp ali dos caras com isso, né? Mas é ele, pelo menos, fazer a pessoa entender que ele tem, muitas vezes, a solução para ela e o cara tem que buscar fora. O próprio Laércio, uma vez dentro da confraria, eu lembro que alguém pediu um eletricista e ele nunca tinha falado que ele era eletricista, que ele fazia serviço de Pois eletricista. cara, eu conheci A gente a até falou palavra isso aqui no- automação. Sim. No podcast dele aqui no ConfraCast, eu falei sobre isso, né? Eu comentei, cara, eu lembro de um episódio no grupo que perguntaram de eletricista, eu indiquei um, porque não tinha ninguém. E aí daqui a pouco Eu já falou tava que até era. pensando no cara da Eletrisa, quando falava, eu lembro que na apresentação dele ele falou, tinha solução pra tudo, Que era questão de é, elétrica. Engenheiro elétrico, né? Isso, que ele Ele é fazia, engenheiro isso, elétrico, que ele fazia toda, não é simplesmente Mas chegar que o e Laércio, instalar uma como lâmpada, ele- né? Como ele trabalha com Automação. Envolve isso. É, o Milton se sabe bem o que é. E para vocês verem o Conhece quanto tudo. se vender é interessante tu entender o seguinte, primeiro que as pessoas não são obrigadas a adivinhar Sim. que aquilo que tu domina, elas não dominam, né? Elas não sabem nada. Só fazendo O cara faz automação, tu pensa que é a maior tecnologia do mundo é automação, né? Tu não pensa que o cara vai mexer na elétrica, né? Mas é óbvio que mexe. Mexe em Mas tudo. o óbvio, Tem às tudo a vezes... ver com a elétrica, na É, verdade. Tudo. né? É. Mas o óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes a pessoa Exatamente. não passa pela cabeça A dela. automação é trocar o cabeamento elétrico normal por cabos que você transforme tanto em lógica quanto força. Fazendo só uma observaçãozinha, só um fechamento na minha fala. Cada um ficou com um pouquinho de coisa para terminar, né, Milton? Depois eu te passo a palavra, mas finalizando a minha parte, eu já tinha um projeto antes, que eu tinha o costume de chegar nos condomínios e o cara queria comprar, que nem o cara quer comprar uma cadeira, quer comprar uma mesa, quer comprar um monte de coisa, mas não tem dinheiro. Né? O que tu diz para ele? Parcela em 12 vezes, compra tudo. Sim. Né? Era isso, né? Então eu chegava no condomínio assim, cara, eu quero fazer detetização, eu quero fazer tudo que precisa ser feito. Só que o cara não tem grana, cara. O condomínio não tem grana. E esse é o maior problema dos condomínios hoje, né? É o caixa, né? Tem uma previsão orçamentária e não fecha o caixa. Faz uma Ele falou, chamada cara, extra em 12 vezes. mas aí muita chamada extra te coloca num condomínio, quem já morou em condomínio sabe o que é todo mês tu vê chamada extra de 30, 40, 50. Então isso indigna os moradores e a gente compreende. E aí eu fiquei matutando assim, cara. E um dia um cara, sem querer, o cliente falou pra mim, eu quero fechar contigo, gostei do teu atendimento. Tu não faz todos esses serviços aí, parcela pra mim em 12 vezes? Tá aí o cara, meu. Eu fui matutando aquilo, eu falei, o que eu vou fazer em 12 vezes? Eu vou parcelar um monte de serviço que eu tenho, vou fazer em 12 vezes.
Aí eu calculei aquilo tudo. Cara, nós estamos falando de, vamos fazer números, 24 mil, 12 vezes, dá 2 pila todo mês. E se eu tiver 5 desse, eu tenho 20 mil todo mês. Cara, isso aí se tornou interessante. Não, 5 de 2 tu tem 10. É isso. Matemática já viu que não é. Tu viu que não fica no comercial. Não, É financeiro vendedor, não vai comercial. dar. Ainda bem que E tu tem aí, uma eu financeira. disse, e aí eu disse, cara, é isso aí. Essa é a sacada. E na pandemia ficou mais evidente ainda, porque né, o pessoal não. Dificuldade, home office, e a grana diminuiu, e a gente sabe todos os problemas da pandemia. Os condomínios reduziram ainda mais o caixa. E eu me vi numa sinuca assim, onde eu tinha que eu queria continuar ajudando os meus clientes, que queriam continuar fazendo serviço para mim, a fazerem os serviços que estavam atrasados e continuarem trabalhando comigo, mas não tinham grana. Daí eu perguntei para um cliente meu, cara, o que tu consegue me pagar hoje por mês? Ele, cara, eu só posso te pagar R$1.000. Eu falei, cara, todo o teu serviço vai dar 12. Eu vou parcelar em 12 para ti. E aí eu criei esse projeto. Então, assim, eu criei, já tinha esse, na outra empresa que eu tinha, já tinha esse projeto, assim, os contratos que tinham eu fechei. Isso não é um contrato anual? É um contrato anual. Esses 12 ele gastaria durante o ano ou numa vez só? Gastaria de uma vez só. Então, financiar a obra na pro verdade cliente, tu tá né? só parcelando para ele. Não, na verdade não. Eu coloquei alguns aditivos que entram naquela parte do cliente, que é assim, o cara precisa fazer, o que a gente faz, né? Detetização, controle de ratos, limpeza de caixa d'água, limpeza de esgoto, limpeza de caixa de gordura, isso tudo preventivo. Então a gente entra no condomínio e a gente faz tudo, a gente deixa o condomínio top. E o que eu coloquei como diferencial foi o parcelamento e a garantia desses serviços que eu presto 24 horas, 365 dias. Enquanto durar o contrato, tem garantia 24 horas. E o cara falou, cara, teve um cliente, tive 3 chamados esse mês, gastei 9 mil. Eu falei, cara, bota mais 3 e eu te atendo o ano todo. Ah, mas eu vou gastar 3 mil a mais. Então espera dar problema de novo. Tu criou uma assinatura. Eu disse, cara, tu vai estar junto comigo. E outra, quem vai cuidar do teu cronograma? Pra quem tu vai ter que pensar, tipo, eu vou ter que ligar pra detetização. Venceu o laudo, venceu não sei o quê. Isso aqui tá entupido, isso aqui não sei o quê. Tu vai passar a fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou te dar a data de fazer, eu vou te entregar os laudos, eu vou te entregar todo o cronograma, eu vou te atender em 24 horas. Quando der um problema desse, tu só liga assim, e eu faço tudo isso. É o que o Milton falou, que ele tem o pessoal tudo teus trabalhos mais ou menos na nuvem, que tu controla tudo, daí deu problema no servidor, tu já manda entrar em contato com o cara que tá dando isso e aquilo. É esse suporte. É mais ou menos isso, entendeu? Então o cara tinha 5, 6 problemas que ele entregou na mão de um só, ainda tem a possibilidade de parcelar isso em 12 vezes, ou 24, tem contratos de 24 meses. Esse foi o diferencial. Na pandemia ele ficou mais evidente, né? Sim. Foi o que eu queria finalizar dizendo que vem em mim que eu tô facinho. Vai lá. Fala, Milton. Ele falou que tu quer É que finalizar. na verdade, eu acho que o papo tá muito bom e vai abrindo precedente para várias outras coisas. Vai entrando um assunto aqui, vai entrando um ali, a gente até vai... para dar uma complementada em questões assim, profissional, não tem muito com o que tu falou agora, mas eu sempre fui muito técnico e no meio do caminho, eu falando sobre empreender, assim, eu acho que eu não consegui até abrir tantos horizontes em relação à Golden, porque eu sempre tive muito enfiado no processo, atendendo, sabe? Muito técnico. E não ter essa visão mais global, assim, de, eu preciso ter um comercial ativo, preciso fazer um trabalho com marketing. Então, sempre tive na frente. Eu tenho um cliente amigo, pessoal, que eu visito ele eventualmente, e o cara me olha assim, Milton, por que tu tá me atendendo, cara? Por que tu não manda alguém me atender? Então, porque o cara disse, tu tem que estar tocando o teu negócio, tu não tem que estar na frente teu. E eu comento que a Golden, ela funciona até hoje nesse formato, e talvez seja uma empresa até enxuta por conta disso, mas quando eu visito o cliente, eu não sou só o técnico, eu vou lá e acabo fazendo o comercial, vendo uma solução. E diferente de um técnico meu que vai lá, né, e só faz, preenche a ordem de serviço e vai embora. Então, o meu contato com o cliente me traz novos negócios. Mas buscando isso, eu busquei a formação, eu me formei em administração em 2019, agora, para criar um plano de negócio para a Golden, tentando abrir meus horizontes, né? Porque a questão técnica, daqui a pouco tu fica só com a mão na massa, mas não é só isso, né? Empreender é muito mais amplo.
Por isso que eu citei lá atrás até o nosso amigo Jonathan lá da confraria, que em certo momento a gente falou sobre isso. Ele, não, mas tu tá pensando errado. Cara, é a forma que eu penso, que empreender é muito mais do que só tu criar um CNPJ e sair trabalhando. Empreender é uma Exatamente. coisa muito complexa, meu. Lidar com questões financeiras, como eu comento também, ser financeiro. É muito fácil ser financeiro quando a empresa tem dinheiro, né? Agora, quando ela não tem, e o jogo de cintura, negociar com o cliente, negociar com o fornecedor, Aí cobrar o cara, que- aí que pega preço. Ser financeiro de uma empresa que tem muita grana e é só pagar o boleto, a pilha de boleto, cara, é fácil, só passa no leitor e paga tudo. E quando não tem, quando dá uma crise, como é que faz? Negocia com o banco, vai no banco, senta, capital de giro. Tu começou a falar ali, passou uma novela na minha cabeça. É. Tu financiar Perrengue o já negócio passou. pro teu cliente, cara, tu tem que ter caixa para fazer isso. E não é do dia para noite tu faz caixa, é um planejamento E quando em torno atrasa, disso, né? é tudo isso, tem que ter, tu tem que estar ali. Já que tu fez a oferta do produto, do teu serviço, né? Tu tem que bancar aquilo, né? Então o cara. Ter caixa nem sempre ter caixa é fluxo de caixa, né? Não. Fluxo é uma coisa. Fluxo é uma coisa e ter caixa é outra completamente diferente. Mas eu só fiz esse comentário porque ficou engasgado ali, tu falando ali, bah, eu já passei, eu passo por isso hoje, eu sinto que depende muito de mim como gestor da Gold, assim, às vezes tirar um pouco a cabeça do processo para fazer outras coisas para a Golden ganhar perna ou até me dar mais liberdade, né? E às vezes não precisar estar na Golden para resolver pequenas coisas. Mas a Golden veio assim até então, né? Eu sempre na frente, atendendo, porque a minha origem é muito realmente ser técnico, né? Mas empreender é uma arte. Vocês não acreditam que isso é o que nos conecta na confraria? Eu acredito que Essa sim. necessidade que todos temos de De empreender. de dar essa virada, virar essa chave no nosso Sim, negócio. é. Talvez isso é o que mais nos conecta. Pode ser. Porque eu já parei pensando nisso. Na confraria, hoje são 78, 79, É. né? Devem entrar mais alguns, porque só hoje tem 10 convidados novos, né? E um de cada segmento. Cara, e de vez em quando eu paro pra pensar nisso, assim, ó, o que nos conecta? O que faz que nós estejamos ali, todos juntos ali? Porque a gente tem algo em comum, isso é certo. E muito provavelmente seja isso. Seja a principal coisa que nos conecta. Nós todos estamos num momento parecido no nosso negócio. Guardadas as devidas proporções de alguns que tem um negócio um pouco maior e tal, né? Gira um pouco mais, né? Tem negócios que já estão há mais tempo, que já se consolidaram um pouco mais. Mas, assim, nenhum ali é empresário que escalou seu negócio, né? É. Todos ali A são palavra é as pessoas escalar. que trabalham no Isso, negócio, sim. que estão lá. Esses dias, acho que eu pedi uma E informação. talvez a nossa maior força seja justamente a gente estar unidos por um mesmo objetivo para que a gente aprenda uns com os outros. Sim. Porque o que faz às vezes a pessoa dar um salto no negócio dele não é um pulo do gato. O que deu o salto foi justamente ele ir aparando cada aresta do negócio dele, né? Foi diminuindo os problemas, né? Foi Sim. diminuindo as chances de erro. E talvez, assim, um pouco que o Milton faz lá na Golden eu não faça no meu negócio, mas muito do que eu faço, ou um pouco que eu faço no meu, ele não faça no Com dele. certeza. E juntos a gente pode ser muito maior. A gente pode, juntos, quem sabe, a gente ser um grande case Sim. por a gente estar unido por esse mesmo objetivo. E talvez o que às vezes falta para nós, agora ouvindo um pouco assim do que vocês falaram, seja justamente fazer o que a gente fez lá no início. Às vezes é isso. O Clayton falou de uma coisa que ele fez lá quando era guri. Ele pegou e ganhou 10 centavos de cada picolezeiro. Ou seja, ele diminuiu as chances, ele ganharia bem mais se ele vendesse aquele picolé. Mas ele teve que escalar, porque senão ele não ia... Ele não ia alcançar aquele número de É uma coisa pessoas. simples, né? Ele ganhou 10 centavos de cada É. picolé. Muito simples essa conta, né? Mas talvez seja o que ele vai precisar hoje fazer, talvez é o que eu precise fazer, talvez é o que o Milton precise fazer. Daqui a pouco ganhar menos, mas daqui a pouco o teu técnico, Milton, ele poder também vender não como tu venderia, porque ninguém pode se comparar a ninguém, assim, né? Mas assim, talvez tu ter um modelo que tu possa ensinar o cara desde o início do primeiro dia de trabalho, que ele, cara, essa a resposta para essa pergunta. Essa a resposta para aquela pergunta. E assim vai. E Fazer treinar um- ele fazer para um novo ele Milton. sentir a necessidade do teu cliente. Que eu Entendi. acho que isso Comissionar que é o cara. Criar um padrão, porque assim, isso eu falava bastante eu falo bastante dentro da rede da Companhia do Sono, né? A gente teve uma reunião hoje de manhã, e eu falei sobre isso na última reunião que a gente faz semanal. Quando tu vai numa grande rede, McDonald's, por exemplo,
tem um jeito exato de virar o bife na hambúrguer. chapa, por exemplo, né? Não é de qualquer jeito. Ninguém pega assim, atira olhando para trás. Não, é exatamente daquele jeito. É para quê? Tem um... Esse dia eu falava sobre isso. Tem um... Quem gosta daquele seriado tem o Breaking Bad. Daí tem o Better Call Saul, que é o do advogado. Até inclusive no Netflix agora, toda semana tem um episódio novo. E eu tive vontade, depois que eu terminei o Breaking Bad, de ver isso. Eu assisti o Breaking Bad há muito tempo atrás. De assistir esse aí, porque era tipo um... Ele não é uma continuação, na verdade, ele volta lá atrás, né? Do Call, que é do Sol, que é o advogado. E aí, o cara que é o maior traficante lá, que é o dono dos Los Pollos Hermanos, ele, na verdade, ele tem uma franquia de fast food, ele é um franqueado de um fast food. Não sei se é o franqueador, eu não me lembro. Mas assim, ó, o guri deixou sujo um negócio da fritadeira e o cara não deixou o guri embora enquanto o guri, que era o gerente da loja. Porque o funcionário teve que ir embora, o gerente ficou, o cara esfregando até sair para ficar exatamente no padrão que eles exigem. O negócio dele é traficar. Mas, que é a metanfetamina, mas ele tem esse negócio que é uma fachada. Só que mesmo sendo fachada tem um padrão. E aí é o seguinte, aí tu pensa assim, cara, por que que o meu funcionário às vezes não responde exatamente o que eu responderia? Por que que ele não vende o meu produto, o meu serviço, o meu hardware, o meu software, exatamente como eu venderia? Porque talvez a gente não se preocupa tanto em criar esse padrão e em fazer com que passar eles ele. cumpram Que eles entendam exatamente ele. aquilo. Processo, né? Eu, às vezes, sou chamado dentro da minha loja, ali, eu sou chamado que tem toque, né? Porque, cara, pra mim, esse celular, ele tem que estar aqui, ó. Ele não pode estar em outro lugar. Tá aí Na minha mesa de trabalho já tem que parou estar pra aqui. analisar a agonia que eu tô de manter todas as canecas com a alcinha virada pro lado de dentro? Isso aí pode até ser um defeito virar da pessoa a minha? que toca. Cara, eu entro. Quer virar Não, a eu minha? vou no. Tá, vou virar pra ti. A minha esposa tem um salão de beleza. Eu entro lá, eu passo pela. A mesinha do café é a minha agonia. A água não pode estar. De ficar a colherinha de mexer, ele não pode estar suja. E tem 3 xicrinhas, tem 2 rosas e 3 pretas, né? Que é o padrão do salão. E elas ficam viradas para baixo. Eu falei, eu não quero xícara virada para cima. As xícaras têm que ser viradas para baixo e as 3 com a alça virada para lá. Não, parece doença, né? Tu ouvir assim. Mas, meu, isso a gente Mas transferindo isso é pro... uma arte, né, Guilherme? Tu conseguir... gostei muito da tua explicação. Eu estou há tempo pensando no que tu está falando, porque tanto no ramo de TI, eu tenho ido a São Paulo todos os anos participar de um evento para entender do meu segmento um pouco mais. Porque cada segmento tem as suas peculiaridades, né? E é legal eu conversar com alguém que passa pelos mesmos problemas que eu passo. Porque eu te contar, tu vai ter uma solução para cá. Mas tu não entende o meu dia a dia, então. Uhum. Quando tu vai e bota assim, tem 50 caras do mesmo ramo, que não há concorrência. Tu acha que um não de vai ter cada assunto, né, estado, Milton? E o cara... E isso tem sido transformador para mim lá no escritório. A solução do software que eu mudei foi por conta disso. É bom tu trocar ideia com quem é do teu ramo, né? E logo Sim. que Tipo, tu vai, tu e pensa, sem- né? Ah, não vai ter assim, assunto. E sem pudor, assim, de cara, esse cara não vai, ele é lá do Paraná, o outro é de Curitiba. E aí tu fala, eu compro do fulano, eu faço assim, eu tenho meus funcionários assim. Isso para mim tem sido muito bom. Eu vou agora em outubro novamente. É um evento que tem anual em São Paulo. Escalar, eu acho, cara, esse é o ponto máximo, né, de um negócio, né? Mas eu tenho que mudar muito, eu como dono do negócio, para conseguir chegar nesse ponto, né? E mudando um pouco, mas falando sobre negócio, eu tô viciado atualmente em olhar até vídeos antigos e atuais do Shark Tank Brasil, vendo o pessoal Vendendo, falando sobre fazendo seu negócio. pitch. Já Nossa. assistiram Suítes? Eu já Claro, assisti claro. também. Mas Todos? é impressionante, que nem tu fez um comentário, foi nisso que eu pensei no Shark Tanks. O pessoal trazer solução para coisas que tu jamais pensou e aquilo se transformar em um baita negócio. E é legal ver aqueles monstros empreendedores. Tu tá contando a tua história do teu negócio, como eu contei da minha, e o cara, não, o teu erro tá... O cara na hora já... Veio o cara dono da Polishop, né, cara, uma expertise gigante, e o cara, não, tu tá errando em tal coisa, teu foco tá errado, sabe? Assistir a algumas entrevistas que ocorrem ali é uma aula. É uma aula. É uma aula. Eu Tu acho vê o muito cara, legal aquilo. a visão dos E caras... vou dar um exemplo do rede de fast food, que eu vi um exemplo de um cara, o dono da Chili Beans, tá no meio ali, né? Caíto Maia. Caíto Maia, né? E aí o cara lá vendendo a ideia de um produto que ele, de alimentação, que ele tem as estantes em shoppings em São Paulo,
A minha esposa até sabe, eu adoro, eu vou para São Paulo, eu gosto muito, cara, porque eu sinto que aquilo lá lá é a capital, né, do nosso país, a nível de negócio, então respira dinheiro, transborda dinheiro. Cada vez que eu fico 2, 3 Negócios em dias cima de negócios, e né? visito, eu volto de lá com um gás animal em relação ao negócio. Para não me estender muito, assim, o Caíto Maia, o cara apresentando o negócio dele, e ele falou assim, cara, eu já identifiquei um negócio errado aí, meu. Quanto é que tu tá pagando de aluguel? 10 mil reais, o cara falou. Meu, tá errado, cara. Pra ti, tu tem um custo de 10 mil reais no ramo de alimentos, tu pode ter no máximo um custo que represente 8% do teu aluguel, o teu faturamento. Tem que faturar no mínimo 80, 90 mil reais para valer a pena esse teu negócio. E o cara faturava 30, 40. Então, assim, tu falar com grandes caras de grandes redes, e os caras tu estão falando e eles já estão lá na frente, né? Enfim, comentei desse caso porque cada aula que tu assiste vai muita bobagem também. Tem um cara mas às parecido vezes com isso aí, surgem né, umas Milton? sacadas ali que eu me boto eu para pensar. Não sei se alguém Bah, já não viu. pensei. Tem um cara que fazia um programa parecido, até acho que era na Sky, que ele investia nos negócios e pegava uma porcentagem. Sim, Não eu lembro. assistia também. Tá, eu não lembro como é que é o nome do cara. E eu achei muito interessante um processo parecido que ele chegou na loja e falou pro cara. O cara tinha tipo 10 marcas, 10 tipos de produto, 10 sabores, vamos supor, né? E falou, cara, qual é o produto que mais vende? Ah, é tal. Aí isso. Ele falou, cara, tu tem 10 caixas de cada coisa aqui guardada. Não, porque eu acho que vai vender. Ele falou, não, cara. Tu tá com um troço que vai vencer daqui a pouco armazenado. E ele foi lá e botou, queimou o estoque assim. E aí o cara ficou puto, né? Ficou possesso, queria matar ele, né? Por que ele tava fazendo aquilo? Aí ele fez toda essa explicação que o Neto falou. Isso, mais isso, junto com aquilo, etc e tal. Ele fez todo o cenário pro cara, que o cara era um apaixonado pelo negócio e na verdade, o que ele tinha armazenado não era para os clientes dele, era para ele. É. Ele gostava Ele era daquilo. apaixonado e o amor é cego, né? Exatamente. certo. Então ele era apaixonado por aquelas coisas que ele tinha. E o cara falou, não, cara, os teus clientes não gostam disso, tu gosta disso. É. E tu tá quebrando o teu negócio porque tu não tá atendendo o teu cliente. Ele botou e vendeu, torrou tudo e fez recapitulou, depois pulou, tipo assim, um ano. O cara foi de 20 para 500 mil de faturamento. Como é que é? A minha mesa lá, Tamburato 50 milímetros, ela é linda, mas eu não vou ter 10 no estoque. Eu vou ter 10 no estoque de 15 milímetros cinza, que é o que vende. Que é o que vende, exatamente. Reposição. É que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, É quando a gente verdade. fala de negócio, é que nem quando o cara diz assim, um amigo meu, às vezes assim, vou botar um negócio pros meus filhos. Eu, por quê? Não, porque meus filhos, vou botar um negócio pra eles cuidarem, porque eu acho que eles... Não, vai tá ser aí o interessante. erro, né? Daí eu disse, velho, cuidado, dinheiro não aceita desaforo. Cara, não passou 6 meses, ele teve que assumir o negócio dos filhos. E aí, com o negócio dele junto. E aí, imagina Guilherme, o caos. o negócio que eu tenho, poderia ter os filhos não querem. Eles querem salário e emprego fixo. Tá. Não são como o pai. Acho que devem ter puxado a mãe. Mas não. eu vou te dizer, Não, isso, é uma talvez visão assim, diferente. é o tempo deles. Sim, É. pode ser Eu- também. E outra, sabe o que eu penso sempre? Cara, que bom que tem pessoas que querem ser excelentes empregados, porque nós vamos precisar delas. Exatamente. Isso é As verdade. nossas empresas vão precisar de excelentes empregados. Eu já fui um excelente empregado. E eu só tenho hoje uma empresa porque eu pensava como empresário, como se o negócio fosse meu. Sim. E não era meu. Mas na verdade era. Eu sempre trabalhei. Por que era? Porque, cara, hoje eu tenho meu negócio, né? Eu- Então era meu desde o início. O Só meu que irmão eu convidei várias eu vezes só não pra tava trabalhar. no quadro social. É, né? eu me vejo porque Eu fazia como se fosse meu. onde eu trabalhei por muito tempo e sempre quem saiu fui eu. Ou seja, eu quando entrava, literalmente, eu sempre vestia a camiseta da empresa. E, cara, tem gente que tem vocação pra isso. É. Nós temos um confrade que é um baita de um cara, que é o Adriano Coronel. O Júnior comentou isso comigo esses dias, a gente estava falando sobre isso, ele falou assim, cara, o Coronel, ele foi pra Tupperware, ele era da Boticário, ele era gerente regional da Boticário, e empreendeu com a esposa, com a Silvia, ele botou a Semblan, fez o merchan ali na galera, fez uma galera lá na Semblan, e apesar de ser uma confraria de homens e a medicina estética clínica, mas os homens foram lá se cuidar, né, eu fui um deles. E aí, cara, ele resolveu, ele falou pro JR, meu negócio é CLT. E que bom, velho, porque ele é um baita do empregado. Ele é um baita de um gerente, entendeu? E, cara, eu garanto que a Tupperware tá satisfeita hoje com o trabalho dele. Como a Boticário foi por muito tempo, até que ele pediu demissão para poder empreender e acabou identificando, cara, é vocação.
A Eu vocação, sou ele, empregado. ele não tem uma visão limitada. Ele simplesmente, cara, ele é um cara bem sucedido. Ele é um cara que mora bem, que tem um carro bom, um cara que tem uma família e tal, que construiu. E ele, cara, ele é feliz. E a mulher empreende. Ele investiu na mulher para ela empreender, né? E, Mas cara, Sim. tu sabes, um caso dele, eu conversei um pouco já com ele, né? Ele tem mestrado em administração, o cara cara é fera. top, né? E eu entendo que caras nesse níveis, assim, as empresas grandes estão atrás deles, né? Pagam Cara, ele bem. deve estar lá e tem outro grande, meu, quero Sem o Adriano. Eu Sim. sei, eu tenho amigos que eu vejo E passar por pessoas isso. Quando o gostam cara é desse muito bom sentimento em de determinado ser- segmento, bom, não para. Os hunters estão aí pra isso, né, meu? Pra caçar esses Exatamente. talentos aí, pra, As, pra Exatamente. catalogar empresas esses grandes caras, precisam entregar pras empresas. Mas de esses pessoas são caras que acima. saibam lidar com pessoas. Sim. Isso é muito complicado. Mas o caso hoje. do Adriano, eu nem tenho toda essa intimidade com ele, eu já conversei com ele, ele citou uma frase num evento, nada como uma boa crise. Ele citou num evento lá, eu fui falar para ele, meu, aquela frase foi top, para te descobrir novas coisas, né? E eu fui falar, esse foi o meu cartão de entrada com ele. Um dia eu peguei ele, já tive na Semblante também, lá, conheço a Silvia, mas enfim, esse cara como ele, eu acho que o mercado absorve rápido e tá acima também, né? Tá num patamar top, né? De CLT. Chegar lá, para quem é CLT, também é um sonho, né? Mas, enfim. Ele pode não ser o cara que goste do empreendedor, tipo, ele, tipo, como ele botou o negócio, a mulher seguiu empreendendo. Mas ele tem sacadas, assim, pra empreender Nossa, ele muito interessante. numa conversa nossa, numa reunião dos fundadores lá no Júnior, ele foi o cara que mediou. Tu lembra? Lá no Júnior? Sim, A gente comendo churrasco lá, ele tava ali, porque ele é vizinho, Sim. né? Aí o Júnior convidou ele ali e tal. E ele mediou, ele é um cara super inteligente. E que Sim, bom, dá pra ver. que bom Vê que, que o Ele cara teve top. aquele que dia as na, empresas grandes estão, né, na- com os hunters também certos para poder buscar esses caras como na ele. Sim, própria sim. ICAP lá, aquele dia, daí eu levei a sobremesa, né? A famosa torta de bolacha. E aí ele veio, chegou assim no cantinho e disse, meu, por que tu não vende isso aí? Eu falei, cara, Viu? Eu pensei, tipo, botar num potinho, fazer. Não, potinho todo mundo já vende coisa em potinho, meu. Potinho é uma fração pequena, tu vai ter que vender um monte pra ganhar um dinheiro. Tu viu? Já faz uma grande, ó. Legal, Final de né? ano tá vindo aí, ó. O pessoal E quer, às quer vezes uma tu olha sobremesa que não quer fazer. Às vezes tu olha um consultor do Sebrae, por exemplo, e aí tu pensa assim, por que esse cara é consultor do Sebrae? Porque ele não tem negócio dele se ele sabe tanto. Porque a vocação dele é ajudar os outros Exatamente. nos seus negócios. Vai, E ainda né? bem que tem os consultores, né? Claro, E claro. Não, aquele você dia vai que de ele me todos os- falou, É eu que- dei que- uma multiplicada lá no grupo. Ô meu, teve um dia que eu tirei coisa da geladeira pra fazer torta, meu. Final de ano. Tu viu? O Júnior, Parou com as então. tortas, hein? O Júnior. Pois é. Final do ano tá aí, ó. sumiu, Final do ano tá aí. Tá Ó, Dia dos faltando Pais, domingo. propaganda. Ah. Tá faltando propaganda. Não, eu tô viajando amanhã. Bom. Não, Galera, a gente tá agora se encaminhando pro final. A gente tem um minutinho para cada um aí encerrar. Vou pedir que vocês agora aproveitem esse minuto, tá? Para poder fazer um encerramento, deixar uma mensagem. Eu pedi para vocês o legado de vocês, pode falar sobre isso, né? Então, Milton, pela ordem aqui. Bom, resumir um pouco falando sobre a história da Golden. Quero dizer que estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? E os confrades. Falando sobre a Golden Informática, é uma empresa que pode contar, né, no ramo de tecnologia, com a venda, a prestação de serviço, a alocação de equipamentos. A gente procura dar a solução que o cliente precisa, né? A gente entende que cada cliente tem as suas peculiaridades. Primeiramente, a gente procura entender um pouco do ramo de cada cliente para depois entrar com uma solução e ajudar o cliente. Em breve, a gente tem um site, é goldeninformatica.com.br. Ainda não temos rede social. Estamos com o confrade que vai trabalhar para nos ajudar em relação a isso. Link publicidade. É um item que realmente muito falho para nós, mas a Golden está 21 anos no mercado, né? Enfim, estou à disposição dos companheiros, dos confrades, quem que precisar no ramo de tecnologia pode contar conosco. Show. Vai lá, Wilson. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente foi um papo muito bom, interessante. E tu falou do legado, né? O meu legado, no caso, que a gente tem, é a honestidade, a sinceridade e o trabalho. É isso que eu quero deixar para os meus filhos. Para mim é o que importa. E o resto a gente vai atrás e consegue.
com muito esforço, trabalho, com um plano de negócios. Quando eu estava abrindo a TVL, só para lembrar, eu fiz um estudo, um plano de negócios de uma lavanderia. E 3 meses antes de eu abrir, a minha cunhada, que tinha loja de móveis em Curitiba, disse, por que você não abre uma loja de móveis? É muito mais fácil você ganhar dinheiro vendendo móveis do que lavando roupa. Tá aí. E eu olhei para ela e minha esposa na época foi passar um mês com ela, eu desenhei o plano, mudei ele todo, adaptei e ela já veio com conhecimento, com fornecedor, com tudo catalogado, pronto para abrir. Então, assim, às vezes a gente planeja e acaba saindo uma outra coisa. Então, eu estava próximo a abrir uma lavanderia, tinha feito estudo de mercado na Redondeza, onde é que eu ia buscar, de que forma buscar o cliente. Mudei tudo em 1 mês e meio e fui para a loja de móveis para o escritório. Ia se chamar TVL Lavanderia? Não, a lavanderia ia ser uma franquia. Aí pintou a dúvida. Ia ser uma franquia? Ia ser uma franquia. Ah, viu? Então, mudou da água para o vinho. Mas estou feliz porque funciona hoje e está aí. E mesmo que os filhos não queiram trabalhar lá, ela está atuante e vai ficar por Mas tu bastante tem uma filha que tempo. trabalha junto hoje. Sim, mas está fazendo... Thaís? A Valentina. Ela né? está fazendo engenharia química, vai mudar o curso, mas não quer trabalhar ali. Então, vai ficar para a mãe delas. Então, e o pai vai empreender os novos negócios. Isso aí, show. Fala, Clayton. Cara, eu não vou mais tocar no assunto comercial, vou finalizar. Não é uma chamada assim, tipo, alguém disse um dia pra mim assim, vocês vão entender. Cara, tu precisa de alguém que cuide de ti como eu não cuido. E foi, cara, isso foi fundamental pra mim, assim, porque eu encontrei essa pessoa, né, a minha esposa. E, tipo, tudo que eu faço hoje, tudo que eu consegui chegar hoje, onde eu tô indo, é graças à parceria dela. Então, assim, eu queria agradecer ela. E Que é empreendedora também, né? que é Empreende na empreendedora área dela, também, que é- tá seguindo aí, tamo junto, tipo, eu apoio ela de um lado, ela apoia do outro. E uma história curiosa, assim, que me movimenta nisso, cara, vou tentar ser o mais breve possível. Meu grande sonho era ter um filho. E eu não tinha alcançado isso ainda. Nem ela. Ela tem uma menina de 13 anos, a Yasmin. Mas eu tinha um sonho de ter um filho e, tipo, no auge não tinha conseguido. A gente foi correr atrás de todos os exames, essas coisas assim. E sentei na frente, fiz aquele examezinho do potinho lá, que todo mundo sabe, não vou citar o nome. E... Pode citar, espermograma. Exatamente, esse aí. Que bonito. Sem problema. E aí, cara... Esperma não é palavrão. E aí... Os meus já estiveram cadeirante. Aí eu tomei o ácido fólico e mais um remédio que eu não lembro o nome. E eles... Veio a Alice e o Arthur veio de brinde, porque o negócio Eu lembro. era potente, o ácido fólico. cara, e 11 assim, meses ó... depois. Aí a gente fizemos todos os exames e o cara, sentamos lá na mesa do cara e o cara falou assim, cara, quanto tempo estão tentando? Disse, cara, faz 1 ano. Não, faz 6 meses que a gente tá tentando. Não, cara, te preocupa quando fizer 1 ano. Depois de 1 ano vocês vêm aqui fazer algum outro exame, alguma coisa. Mas o mínimo é 1 ano. Gravar a palavra, 1 ano. Dia 22 de setembro, fazia 1 ano que a gente estava junto. Fez 1 ano, dia 22 de setembro, mandei entregar um buquê de flores. Dia 23, ela descobriu que estava grávida. E É o ela descobriu que estava grávida de quanto tempo? Não foi o buquê de flores. Não Não foi, dava não dava tempo, não foi o buquê de flores. Mas a conjunção do acontecimento que me gravou muito foi isso. E uma coisa eu não esqueço, tá? Olha só. Aí tu marcou casamento, fez uma festa, te instalou na casa que tu tava alugando do Cid. Ah, e um deu recadinho. 1 mês depois o Cid assim, cara, eu sei que tu tá feliz aí, tá Mas tudo certo, só que vaza. eu vendi a casa, velho. Vaza. E tu alugou a casa dele na confraria. Tu botou ali que tava precisando de uma casa e ele tinha. Não, eu comentei isso, cara, tô procurando um imóvel assim, assim, assado. Ele falou, cara, minha casa tá pra alugar. Deu tudo certo, a Fui casa lá, tá perfeita. sentei tudo, com ele, piscina, conversei, casa ele boa. falou, cara, te dou 1 mês de carência, entrei na casa e tudo mais. Mulher grávida, 1 mês de casado. Fiz e uma descobriu que tinha que sair festona. da casa. Não tava grávida, foi na outra casa, mas tipo, fiz um pedido de casamento, um festão, fiz um negócio, tudo assim, né?
E E o cara, aí? pá, ele chegou, cara, não sei nem como te dizer isso. Ele me falou, cara, não sei como é que eu Mas- falo pro Clayton. Cara, tu vendeu a casa tava vendo, fala pro Clayton. Até porque Ah, me falou e tudo. quanto antes tu falar melhor pra ele, mais ele se organiza. Na verdade, ele deveria ter me dado uma comissão, né? Porque ele tava não sei quanto tempo tentando vender essa casa, não vendia. Eu só entrei na casa e vendi a casa. Viu só? Viu Então, só? tipo, Tem né? toque de Midas. Vamos Não, mas intermediar. bah, ué, essa aí foi. Vou desocupar a minha, tô pensando em desocupar E a minha. depois, pra não, e poder agora ficar por um tempo eu tava Fica um morando mês lá, próximo da passando casa a dele. É, o Guilherme também. Agora, por último, eu tava morando próximo da casa dele. Ó, você gostou da ideia, ele quer vender também a casa dele. Também quero ver. E ele tá num relacionamento mas novo, então, né? então tem que virar corretor, então. Cara. Não, olha só que curioso. Ele tá num Vai? relacionamento. É, boa. Ele tá num relacionamento novo, daí tá, não sei o que. Ele disse, cara, eu vou morar, eu acho, lá com a minha companheira, né? Tu não quer alugar a minha casa? Eu falei pra minha mulher, ela disse, de quem que é? Eu disse, do Cid, aquele que a gente falou. Não! Não, daí vai alugar, daí a gente vai morar lá, daqui a 30 dias ele bota nós a correr? Eu disse, não, daí Só eu se não no quero. contrato tiver ali, né? Não, prazo dele eu não mínimo. quero mais. Mas é isso aí, gente. O meu agradecimento é pra minha família, que é o que me mantém aí muitas vezes eu converso com o Gui, já conversei com ele, falei, cara, tô bem cansado, assim. Sabe, porque eu faço bastante coisa na empresa. E eu disse, cara, sei lá, vou inventar alguma outra coisa e vou parar. Cara, daí quando eu chego em casa, assim, eu digo, não tem como parar. É só sai no portão. Renova o gás. Mas Deus, Renova o livre. gás. É verdade. Bom, eu posso dizer de cadeira, né? Tenho 4, né? E eu tenho todos os estágios, né? Eu pago faculdade e escolinha ao mesmo tempo, né? E o meu Então, interessante é que tudo é imagina. um processo, né, cara? Tipo, a minha enteada tem 13 anos. Então, é um psicológico que eu tenho que trabalhar com ela dessa faixa aí, né? Mais esses jovens de hoje em dia. Só que, assim, ela me ensina muito também. Com certeza. Tipo, eu aprendo muito com ela. E com a Nenê é todo um negócio novo onde eu tenho que repassar informações para preparar ela para um... E Então, tu eu tô aprende muito também com ela. Exatamente, eu tô preparando duas bases, entendeu? Isso é muito compromisso, cara, só que ao mesmo tempo que é muito compromisso, é reconfortante, assim, Acho que essa mensagem do Clayton vai bem a calhar com a semana, que é Dia dos Pais, né? Meu E convidado tá lá me esperando. Ontem, na RBS, eu vi o Marcos Pianges, acho que é isso, né? Ele tem um livro, Isso, ele fala muito sobre a questão do pai. E eu vi minutos, eu nunca li nenhuma literatura dele, nada. Mas ele falou ontem sobre isso, assim, o quanto a gente aprende com os filhos, né? Essa mudança que dá... Hoje eu tenho 3, eu também não planejei a minha terceira filha, né? Eu brincava que às vezes ia fazer uma menina. E, sim, saindo numa festa, brincava com os amigos, hoje eu vou fazer uma menina. Sim, Aconteceu sim. de a minha esposa engravidar, cara. E filho é uma bênção, né? Dá trabalho, dá preocupação. Ninguém disse que seria fácil, né? O cara tá na situação. Eu já acho que eu tô numa condição que eu tenho um menino que vai fazer 13 anos, que já tá entrando numa fase de adolescência, um namorico aqui, né? E uma menina de 5. Agora, no teu caso, nossa, na faculdade, outra, um nenê. Cara, ser pai é algo surreal, né? É que a Mas gente... é o ápice da maturidade, na E tu verdade. idealiza o quê, Milton? Vocês que têm 13 já sabem melhor. Tu idealiza assim, cara, de que forma que eu vou ensinar, que eu vou preparar. E aí quando tu te vê assim, quando tu faz uma multiplicação rápida, assim, tipo um cálculo rápido, que tu tá mais aprendendo do que ensinando, isso é meio absurdo, né? O quanto a gente aprende com eles, na verdade, né? Nós falando como empreendedores aqui, o quanto a gente tem que lembrar que as nossas travas são coisas da infância, que a gente ouvia na nossa criação. As travas, as coisas que nos impedem de ser diferentes. Tu não vai entrar no assunto de PNL, né? Não, mas isso é comprovado, né? E dizem que até os 7 anos, né, segundo estudos. E a gente tem a obrigação de muitas vezes passar tudo que a gente precisa passar como educação para eles, mas ao mesmo tempo não travar eles como a gente foi travado. Fazer com que eles entendam que eles são... aquela coisa, às vezes tu reprime, mas ao mesmo tempo tu olha para ele e vê que ele sentiu e diz assim, cara, olha isso de uma forma melhor, como tu tá enxergando agora. Olha o quanto isso precisa tu quebrar esse paradigma aí, porque senão, se tu não quebrar agora, lá na frente eles vão sofrer o que a gente sofreu, né? Exatamente. Sim. Eu Então, digo pra menina... Sabe aquela história do Will Smith, que ele tá jogando bola com o guri ali no basquete, no filme? Não. Procura de Felicidade, e ele fala pro guri assim, ó, para com isso aí, cara, tu acha que tu vai ser um jogador, não sei o que, mas ele tava estressado, que ele vendia aquelas scanners esse lá. filme é super triste, né? E aí, não, esse filme é inspirador, mas... Mas ele tem momentos tristes, que ele fica... sim, ele sofreu muito. passa Mas a superação... perrengue. Bruno Alberto com o guri. E Sim, aí, isso mesmo.
E pai solteiro e tal, morando no albergue com o guri. E ele reclama, fala isso pro guri, e o guri começa, tira a bola assim, não quer mais jogar. Falou no Dia dos Pais, eu fui mexer com isso aí, né? É. E aí começa a mexer. É, eu Não falo. era pra mexer, né? Não. E aí ele pega e fala pro guri assim... Ele se toca, né? A merda que ele fez, né? De pegar e dizer pro guri, como assim? Quer jogar bola? Quem tu pensa que tu é pra jogar bola? Vai jogar basquete profissional, um piazinho desse tamanho, né? E aí ele pega e diz assim... Quando ele vê que o guri larga a bola assim, fica triste, ele diz assim... Cara, nunca mais tu permite que alguém diga pra ti que tu não pode. Nunca mais na tua vida. E isso aí, cara, mexe muito com a gente, assim, porque a gente que é pai que tem essa obrigação, né? Tu foi falar com de pai e filho agora, ferrou, né? E aí tu pensar assim, olha a nossa responsabilidade. Que é Como educar, conduzir. que educar é restringir. Educar Mas- é... Dar caminhos, mas né? não É restringir podar, limites, né? Mas Dar não limites. podar. Dar limites. Educar é limitar. Isso não pode, não faz isso. É. E ao mesmo tempo tu saber, cara, eu não posso criar essas travas nele, cara. É. Eu tenho que fazer ele ver que, cara, quem disse que eu não posso? A sociedade, né? Quem falou? As regras de etiqueta, velho. Por que ele não pode comer fora da mesa, velho? Né? Porque isso a gente acha que é errado, é feio. Mas ao mesmo tempo, lá na frente, ele pode achar assim, ó, eu não posso ousar, eu não posso me posicionar, porque eu nunca podia nada. É aquela velha história do dinheiro é sujo, né? Que Isso a aí. gente já ouviu, o dinheiro não pode, que dinheiro é sujo. Gente, Sei. até me emocionei aqui hoje. Então, assim, ó, quero agradecer a parceria de vocês, tá? A gente Quero que agradecer agradece. que vocês... Perto essa coisinha. Que vocês prontamente responderam, né? Quando eu chamei vocês para esse episódio. Eu procuro mesclar um pouco os mais jovens, com os há mais tempo na confraria, né? É interessante pra trocar essas informações, né? Aconteceu que nessa mescla aí, o Pisoloto, que é afilhado do Milton, veio antes dele. Porque eu achei que ia casar melhor com aquela conversa que a gente teve lá naquele papo, naquele episódio. Mas já há tempo queria ter trazido o Milton, o Wilson também, que o Milton tá desde o início, desde o primeiro evento da confraria, né? Que foi na minha loja lá, um queijos e vinhos, com uma sommelier, foi bem legal. Eu tive que desmarcar umas 3 vezes. O Wilson acabou vindo depois na sequência, né? Isso. E depois o Clayton. E agradecer a nossa parceria com o OTPlay, o estúdio OTPlay, que é do grupo Timoneiro, né? Do Vanderlei, do Guilherme, da equipe toda aí, o Enildo. E também agradecer aos nossos confrades que, né, estão lá nos aguardando, com um costelão lá desde de manhã. E o chopp, eu tô louco de sede. E nós temos convidados aí, né? O Wilson está falando agora Sim. que tem um convidado dele já esperando ele lá na frente, que chegou no horário pontual, que era Sim. 7h30, né? Aqui acabou, por um motivo de técnico, a gente acabou demorando um pouquinho mais. E o papo tá bom também. E o exatamente. tu fica receoso em iniciar, mas depois que vai, tu quer continuar, né? É isso Podia aí. ter mais meia hora, mais uma hora que tava legal. E agradecer aos nossos queridos telespectadores aí pelo YouTube, né? E ouvintes pelo Spotify. E a gente sabe que a confraria ela ainda é jovem, tem 3 anos e meio, mas a gente tem uma base que foi formada aí que vai fazer com que a gente seja longo, a gente tem uma vida longa aí, tenho certeza disso e Crescimento. cada vez mais forte, né? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. A gente Boa agradece. noite. Um abraço. Obrigado.